Boa noite, galera. Hoje estamos reunidos mais uma vez aqui na D20. Eu sou a Bel Domingues e hoje eu que estou responsável por fazer o host da nossa mesa, porque é um episódio muito especial, episódio de podcast, nosso primeiro podcast aqui da mesa. Mas antes de falar sobre isso, vamos agradecer os nossos patrocinadores que estão com a gente há muito tempo, fazer tudo isso ser possível, né? Então, primeiro, Corsair, que está com a gente desde o dia 1, patrocinando a nossa mesa com periféricos de alto desempenho. Qual que é o cupom para acessar a loja Corsair, Guilherme? D20. Nosso locutor oficial aqui da mesa agora vai ser o Guilherme. Guilherme do Bolo, D20. D20. Isso mesmo, não esqueçam que o cupom D20 na loja Corsair e exclamação no chat? Exclamação DivHub. Isso mesmo, não esqueçam que a DivHub também é a nossa patrocinadora aqui da mesa, que faz tudo isso ser possível. E como é uma empresa de investimentos em negócios como o nosso, negócios criativos, negócios que fazem parte do seu dia a dia, de coisas que você gosta. Você pode, inclusive, investir na nossa mesa. A partir de R$10 você pode ter um tiquinho de D20 ou muito, vai que você investe bastante dinheiro, né? Quer fazer o nosso negócio crescer e quer mandar no Peterson. Eu recomendo. Por favor. Eu recomendo esse investimento, mas acessando a exclamação DivHub, você pode ver vários investimentos que podem atrair você pode investir em vários, enfim. Também quero agradecer hoje o nosso convidado mais que especial, Mestre Pedroca! Caraca! Nossa Caralho, mesa rolou. A gente queria trazer o Pedro pra cá há muito tempo. Nossas agendas convergiram. Ele estava aqui em São Paulo no momento certo. Já deixo o convite pra ele participar da nossa mesa quando ele quiser. Por favor, me dá até uma arrepia aqui, cara. Já passei por cima do nosso mestre, foda-se. Não, é que na verdade é convidado hoje. É verdade. Geralmente o convidado senta aqui, não? Exato. É isso. Inclusive, Então, isso mesmo, hoje o Pet não manda em nada aqui nessa mesa. Caralho. Tá de convidado, Ufa. mas ele tá Tô me aqui. tremendo todo. Tem Ele- problema com o controle. Control Freak. Caraca, tá sendo um teste de resistência brava pro Pet Tô hoje. medicado. Mas a melhor parte é que ele vai estar desse lado, ele vai estar respondendo perguntas, Pô, eu falando tenho sobre... várias. Exato. A gente É também. porque, só um detalhe geral, tá assistindo, tá por dentro, assistiu todos os episódios, ele tava aqui Assisti. comentando com a gente por trás das câmeras. Assisti mesmo, cara. Assisti mesmo. Peguei e falei, não, vou maratonar essa porra. É isso. Caraca, o Pedroca tá sabendo mais que nós. Porque Aham. ele viu assim, ó, Né? trá. Perguntas que não tem temos tudo. respostas às É, vezes. tá, mas É, tem isso. Você repara no chat que às vezes aparece lá, nossa, o que aconteceu com tal coisa? Cara, como assim? Como assim? Tal coisa. Que tal coisa? É porque jogando tem muita preocupação ali acontecendo de rolar o dado, sobreviver, interpretar. Quem tá assistindo, às vezes, tá prestando atenção em mais detalhes porque, né, tá de fora. É mais fácil você ver o macro. Quem tá assistindo tá preocupado em julgar. Exato. É isso. O cara que é espectador, ele julga. É isso que ele faz. Julgamento. Isso aí a gente espera dele, inclusive. É isso que Exatamente, É, exatamente. eu sou julgado dentro da mesa e fora da mesa. É sempre assim. Nada que não seja merecido. Exatamente. F no chat proibido quando é combate. Exatamente, proibidíssimo. Proibidíssimo. Bom, pra começar, eu queria que a gente falasse sobre a nossa sessão zero, porque tem muitas coisas que aconteceram Verdade. antes das câmeras e que o público não sabe. Pedroca também vai ficar sabendo aqui de umas quentes. Inclusive, o nosso grupo era separado no começo. A gente não jogou junto, então também tem coisas das tabaxis que a gente aqui desse lado da mesa não tá sabendo. Tem coisas que só o Peterson sabe mesmo, nem a gente sabe antes e depois. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, tipo, a divisão que foi feita entre as... Porque foram duas mesas, né? O lado de lá e o lado de cá. Sim. As mesas delas era pra introduzir as tabaxis, assim, Isso. tipo, no cenário? É pra introduzir essa Baxis no. Assim, a sessão zero pra mim é uma coisa extremamente importante como narrador, porque dá pra setar o ritmo do universo que você quer, você se familiarizar com o personagem e, sobretudo, a gente sai do nível 1 pro nível 3. Eu acho que começar no nível 1 uma Sim. campanha assim. Porque D&D nível 1, 2 é uma merda. Exato. Você É pegou uma essa merda. subclasse aí. É uma e merda, tal, pelo então, menos subclasse, é isso mesmo. e aí no nível 1 a 3, chegando no nível 3, a gente define, usando a sessão 0, a gente luta pra definir o tom do personagem, pra ajudar a escolher a subclasse dele corretamente. Então, você vai jogando e as coisas que vão acontecendo ajudam, por exemplo, as tabaxis têm motivo pra serem ligados ao colégio dos espíritos. Elas são tabaxis extremamente espiritualizadas, e isso foi tudo na sessão 0. Entendi. Então a gente mostrou um pouco do universo que permeiam elas, porque Inais é um mundo novo. Então não adianta o jogador ter nenhum tipo de histórico, de background, porque tudo aqui é novo.
Então a sessão 0 foi mais longa, a gente jogou a sessão 0.1, 0.2, 0.3, pra ajudar os jogadores e as jogadoras a entenderem um pouco do universo, entenderem um pouco do tom e sentirem seus personagens incluídos nesse universo. Faz sentido, né? E começar a criar pequenos vínculos também entre eles. Acho que é interessante o comecinho ali entre os personagens. Até porque no episódio 1, uma sensação boa de quando você tá assistindo, tipo, pá, essas pessoas já se conhecem e eu tô conhecendo a relação delas. Tipo, Sim. não é tanto os personagens, eu tô conhecendo com a relação que elas estabeleceram entre elas, né? Isso também é muito legal, assim. Isso é muito foda. É um episódio de origem já um pouco acelerado, né? E cara, e faz sentido, né? Tipo, todo filme que você assiste já tem um background. E como tem 2 mesas, tipo, as pessoas que estão assistindo não perderam um encontro, porque ainda teve, tipo, os 2 grupos se encontrando também internos. Porque fica meio chato, na verdade, você criar essas relações ali ainda do zero, do começo. Então, a gente, quando jogou as sessões 0, a gente conseguiu fazer com que os personagens criassem vínculos entre eles, de núcleos, né? Que eles surgiram. Isso é curioso também pra galera que tá assistindo. Esses vínculos não foram previamente planejados. Os personagens, eles foram fazendo as fichas e eu fui recebendo as fichas. As únicas planejadas assim direto foi a Mel e a Tai, fizeram a gente fazer umas irmãs gêmeas, porque na última campanha que a gente jogou, que era off-stream ainda, foi assim, a primeira campanha que a gente jogou com essa configuração de grupo, jogamos 84 sessões, toda segunda-feira de manhã. Cara. E aí elas, tipo, desenvolveram uma afinidade muito grande e tal, e tipo, elas, no final, elas acabam ali tendo uma relação e a campanha acaba de uma maneira muito trágica. Então elas voltam e falam, não, a gente vai ser irmã na próxima e tal, vai fazer juntos. E elas eram irmãs gêmeas nessa campanha, e aí a gente falou, pô, vamos pensar então as raças. A gente foi criando as coisas juntos ali, né? No caso do resto do grupo, eu recebo uma ficha, tipo, porra, um Shadarkai. Aí eu recebo um clérigo da morte. E aí eu falei, porra, tem um negócio sombrio, né, mano? Caraca, o pessoal emo. E aí quando chegou a ficha da Bel, a gente, tipo, a ideia, pelo menos, de ficha dela, que era fazer uma feiticeira e tal, não sei o quê, a gente foi direcionando pra que ela caísse nesse grupo, sabe? Sim. Que ela caísse. Que ela fosse o elo ali desses 2 grupos. Sabe? Mas assim, em termos de, tipo, ambiente, a sessão 0 de vocês foi em Dernas? Isso. A nossa A foi deles interna. A nossa foi. A de O vocês outro foi na ilha já. Foi na ilha. Savas. E tanto é que também foi legal, porque quando a nosso núcleo encontrou o núcleo delas, a gente já tinha uma relação formada entre a gente e a gente não sabia nada sobre elas. Claro que a gente conhecia a Mel, conhecia a Tainá, né? A gente é próxima há bastante tempo, só que nossos personagens não. Então tinha aquela desconfiança, tinha uma coisa tipo, será que a gente pode confiar? Será que a gente é amigo? Será que não? E a gente conseguiu fazer isso de maneira genuína mesmo, porque os nossos personagens já tinham... Até os nossos próprios personagens que estavam juntos tinham uma relação que era muito... Que era conflituosa. Muito né? Era conflituosa. esquisita, na verdade. Tipo, um culpando o outro um pouco. Tipo, o Tormund tinha a vida dele pacata, e aí caiu um cara do céu e, tipo, beleza, né? Começou a trabalhar no templo e tudo, aí de repente chega uma outra pessoa, né? Dá um caos do caramba e a vida dele muda, né? Então a gente fica se culpando. Pai de família, né? Família. Coisa de família, né? Família, né? A ideia do Shadarkai chegando no plano material e o tio acolhendo ele sem memória, ele trabalhando no templo, então a relação dele foi se fortalecendo, porque ele era um trabalhador do templo, ele carregava cadáveres pela cidade, pra cima e pra baixo. Pô, e na real, memória é um tema recorrente de vocês 3, né? Sim. Isso. Porque mais pra frente a gente vai saber coisas também que você não sabia, mais pra frente a gente vai ter glimpses de coisas que você não sabe. E a sua memória que é vazia, né? É um grande bloco. E de dogma, assim, tipo, a gente se aproxima muito também porque os dogmas de Heaven Queen e de Udos, eles têm uma certa semelhança. Depois a gente descobre, né, até a relação dos 2 deuses, mas a gente troca, é um assunto teológico, a gente fica discutindo e converge, né, questões das memórias e tudo isso. É muito legal ver o Tormund e o Roda discutindo sobre teologia mesmo, né? Sim, Como eles enxergam o mundo e tal, e realmente, memória é um tema recorrente. Mesmo. É um tema recorrente de explorar. Só que quem traz o vilão, na verdade, é vocês, né? A vida pacata de vocês é quem introduz o problema, não? Porque quando os grupos se encontram, quem traz o problema pro grupo é vocês, não? Pois é. A gente veio na sequência de se fuder. Já acabou a sequência? Não, ela só continua. Não, da sessão 0 mesmo, né? Até começou tudo. cedo. Quem lembra Até das antigas, tudo. o ritmo do Creu, né? Tipo isso. Exato. A gente já veio se fudendo, porque, tipo, a ilha foi atacada, vocês já sabem aí um pouco da história, eu já contei como que era lá. E aí a gente é salva pelo Verdinho, atravessa o oceano para vir pro continente, aí a gente encontra um vilarejo. Então, desde que a gente saiu da nossa ilha até a gente chegar em Dernas, a gente só foi, tipo, se fudendo muito, assim, pra pegar confiança nos humanos,
A gente não tinha esse contato. Era só as duas, né? Era só Era nós só as duas. com uma vida completamente diferente. Nós dois Exato. contra o mundo. Eu tinha muito essa vibe no começo das primeiras sessões, era tipo nós dois contra o mundo. Exato. E como foi o contato, assim, de vocês? Porque vocês trouxeram a entidade, né? Algumas vezes foi falado isso, né? Mas, tipo, como que trouxe? Como foi a relação de vocês com o que não se pode falar o nome, tá? Como foi a relação de vocês, assim, com ele naquele início, onde a gente não tava vendo? Então, quando a gente chegou na praia, porque nem era um porto onde a gente desceu, porque foi uma coisa muito improvisada, onde a gente foi jogada. Toma aí, essas gatas, descem aí, pegando pela nuca, sabe? Chup. Abandono animal, né? Jogou a gata Abandono na animal. Não, Foi exatamente foda. isso. A gente tinha um carroceiro passando e ele tava indo pra uma cidade pequena. Porque Dernas era muito distante e a gente não queria ir pra uma cidade grande logo de princípio. Porque a gente não conhecia, então a chance da gente se fuder na cidade maior era maior. E aí a gente foi pra esse vilarejo de... E esse carroceiro, esse comerciante era o Josco. Exato. Aí que era o Josco já, né? Aham. Foi ele que carregou a gente pra lá. A gente Então, A ele começou... tá com história vocês é sessão zero, ele apareceu. Literalmente. Sério isso? Sim. E foi o que eu falei, tipo, é curioso porque quem tá assistindo agora tá vendo as coisas se desenrolando, mas muito do que tá acontecendo foi planejado, pelo menos na minha cabeça, muito antes, né? Então, todo o arco de mudança dos NPCs, como eles aparecem, o Josco aparece, e é o Josco que leva elas pra primeira missão delas. Sim. É o Josco que leva elas pro vilarejo onde elas conhecem o Tag Dronu. Então, ele que encaminha elas pra lá, ele que fala, pô, tem um perigo lá, vocês são guerreiras, porque ele vê elas na estrada lutando e vê que elas são boas e fala, ó, tem um negócio lá e tal, vai lá resolver. E é um vilarejo com uma bruxa, né, meu? Uhum. Com a bruxa da água. Uma bruxa do mar. E aí? assim, Históricos com bruxas. tem história de bruxas, tem história. Nossa, Eu gosto de vale. bruxa. Eu gosto de bruxa, eu gosto de Elitite. Elas chegam nesse vilarejo, e assim, é um vilarejo tá numa situação muito desesperadora, as pessoas morrendo, ninguém sabe como. E elas vão até o fundo do problema, literalmente, descem do subterrâneo do vilarejo, enfrentam uma bruxa, e essa bruxa tinha algumas espécies de pergaminhos, né, com ela. Tinha pergaminhos, tinha estátua, tinha coisas de estudo mesmo da religião, o culto dela lá. E aí a gente foi justamente porque foi o gatilho da Olho d'Água, porque eles estavam carregando crianças. E a Olho d'Água era quem tomava conta das crianças na ilha. Então, foi aí que pegou, a gente desceu, foi lá, brigou com a menina e... Menina não, né? Bruxa. E a questão do Tag Dronu é legal porque o nosso grupo não tinha nada a ver com o Tag Dronu. Nada, absolutamente nada. A gente tava enfrentando mortos-vivos e que tinha a ver com eles, porque eles têm toda a questão, né, com os mortos-vivos. Como é que é? É porque vocês odeiam mortos-vivos. Sim. Na verdade, assim... Com propriedade, né? Com propriedade, Verdade. com certeza. E eles Odeio apareceram próximo do forte que a Dália morava. Então, eles acabaram indo lá. E que depois a gente acabou descobrindo que era onde tava O Tag Dronu o Tag depois. Dronu. É, Então, a que a gente- princípio, a gente não sabia. A gente tava fazendo outras missões, mas um lance do livro. Sim. Que a gente abriu o livro do Kizerka A gente e... abriu. A gente. Tipo assim, teve a O invasão plural é do muito bom, Nigraf, né? Tipo, Ah, tem que dividir a culpa, né? Um pouquinho. Vou falar a verdade, o Pet me incitou a abrir o livro. Caralho. só que a frase Eu frase falei, da... cara, esse livro da- aqui, massa. a frase da Bel no final é que, tipo, mesmo se eu não me pedisse, eu ia abrir, né? É. Teste. Não, mesmo se passasse no teste, eu ia abrir. Aí, É. tá vendo? É o bait do bait. Esse foi na zero ainda, que Foi eu na falei, zero, né? foi na zero. Não, então Esse- o pessoal não sabe do que a gente tá falando, mas teve... a Dália descobriu um livro do Kizerka por conta do Nigraf, né? Que era o antigo discípulo dele. Ele entrou no forte, teve um combate e ele falou pra Dália que ele tava escondendo coisas dela. E que essas coisas estavam no livro. Pois ela deu um jeitinho especial de driblar Caiu o no Kizerka. Achou o livro e abriu. Ela não passou no teste. Mas eu falei pro sabedoria. Peterson, se ela tivesse passado, eu ia abrir o livro, porque eu Tava queria muito- saber o tava que muito era. curiosa. Tava É, muito porque curiosa. É legal esse negócio também, porque o Kizerka, que treinava a Dália, ele tinha um discípulo antes da Dália, Que era o Unigraf. o Nigraf. E o Nigraf ataca o grupo na sessão 0 ou na sessão 1, não lembro mais. Foram Na nas zero. sessões É na zero. zero, é, porque zero. foi nas antes sessões de zero. abrir o Antes de abrir a livro. stream, Ele ataca o grupo porque ele tem raiva da Dália. Ele tem raiva da Dália porque a Dália pegou o lugar dele. Sim. E ele queria o lugar dele de volta e ele queria mostrar pro Kizerka que ele era importante e ele queria pegar uma posse do Kizerka pra mostrar isso. E ele usa a Dália pra isso, ele manipula a Dália pra isso. E ele não tem chance nenhuma contra o Kizerka. O Kizerka é muito mais poderoso que ele.
E isso fica muito claro quando o Kizerka destrói ele, assim, como se fosse nada, na frente da Dália. Porque ele esfaqueia a Dália pelas costas. Então... E é a primeira vez que a Dália vê o quão poderoso o Kizerka é, porque ele ficava dentro do forte, não saía, não entrava em Uma noção de combate. poder ali. E ele era só como se fosse um mestre, um professor, alguém que fica ensinando, um cara chato pra ela, na verdade. Exato. Porque ela não gostava de estudar. E aí quando ela vê ele em combate de fato, ela vê, tipo, caralho, ele é muito mais do que eu imaginava que ele integrou seria. o Nigraf com um dedo, né? Tipo, ele toca no Nigraf e desintegra o Nigraf com raio esverdeado. E o que é legal porque, tipo, essa relação deles na sessão Peraí, zero um parênteses rápido. Como é que ele mata? é um Disintegrate. Sexto círculo. Simples. Disintegrate, sim. Ele conhece o ciclo dele, né? E é legal porque o Kizerka, quando começa a campanha, em stream, a Dália tem uma noção muito clara de que o Kizerka é extremamente poderoso. E, tipo, isso não fica claro se veio de background, se veio de sessão zero, enfim, foi de sessão zero, definido. Sim. Pra entender, eu queria setar o nível de poder do Kizerka pra mostrar. Ele é absurdamente poderoso e ele nunca sai do forte dele. Mas a stream não tem dimensão do poder dele naquele momento. Não, ainda não. Só É, ouvem Só falar. a não ouvem nossa falar. percepção Porque do a gente personagem. teve um pouco da noção do poder, mas foram nas sessões zeros, né? Por exemplo, Sim. ele amedrontou a gente, tentou amedrontar. Foi assim que eu ganhei o medo dele de associar ele com o gênio, né? Porque o Tormund ele já tem um passado com o gênio, né? De ter essa relação, e ele falha no teste, né? De sabedoria, e ele associa aquela imagem, aquele medo que ele tem, que o Kizerka é um gênio. E aí começa essa noia do Tormund. Então, tipo, esses testes, essa magia, a gente tinha a noção de que ele era poderoso por causa disso, mas isso, quando começa a mesma campanha, né, Sim. pra todo mundo que tá assistindo, isso é só fica pueril, assim, não dá pra perceber. Sim. E aí, tipo, quando vai estabelecendo a relação de vocês com o vilão, porque daí, em que momento pra vocês jogadores fica claro que o vilão do arco é o Tragdonu? Quando chega as gatas e tudo. Não, mas que fica claro que ele não é só um opositor, que ele é o vilão mesmo, assim. Foi Tem uma momento, escalada, assim. né? Foi uma escalada, assim, porque elas chegam, a gente, inclusive essa coisa elas pegaram uma estátua, tinha os pergaminhos, a gente, a princípio, achou que era a estátua o problema, fez um ritual com o tio Vormir, né, que é uma figura importantíssima que a gente tem na mesa. É um líder. É um líder. É o líder É. espiritual do Porque o grupo. Kizerka é um exato, líder, é um mentor, mas assim, ele é muito, né, ele não é social, né, ele é a Não, coisa de ficar no castelo dele, isolado ali. O tio não, ele é receptivo da maneira dele, né, então ele vira meio que um líder. Então, tipo, a gente faz o ritual, meio que consegue livrar a Pandora disso, destrói a estatueta. O tio é afetado por isso, né, que a gente tem que entrar na mente dele, que depois a gente vai falar o que tava na mente dele, mas isso foi escalando, né, e o momento que, tipo, a parada explode é quando a gente retorna do vilarejo da Dália, que houve um caos no templo de Irsus, né, que os clérigos começaram a se atacar e uma das clérigas principais cortou as próprias mãos para poder não agir contra os seus iguais. E foi aí que a gente falou, cara, acabou, a gente tem que resolver esse problema. E aí a gente começa outra jornada para poder descobrir quem é Tagdrun. E é engraçado porque o Tagdrun ele não tinha área de influência na cidade, né? Ele não tinha área de influência na cidade, ele não conseguia. Ele precisava que alguém lesse as palavras dele pra ele poder se manifestar na mente da pessoa. E tudo aquilo tava escondido no vilarejo, nas mãos de uma bruxa, sabe? Que pegou aquilo pelo mar. E quando a Pandora leva os documentos dele pro Vormir, e o Vormir lê e é afetado pelo Tagdrun, e depois eles pegam esses documentos e levam pro Templo do Conhecimento. E os clérigos são afetados pelo Tagdrun. Espalhando. Né? Tipo, espalhando. A gente Vocês sem foram- querer. vocês sem querer gerar. Fomos usados Pegamos, de uma né, forma. jogamos- E o quanto você planejou isso? 100%. É assim que foi planejado. O arquitetou que eles iam fazer isso? Não, então, eu arquitetei que os documentos dele seriam que levaria a palavra Ah, tá, mais pra frente. beleza. Isso. E que chegaria em eu Delas não através imaginei- delas. Eu imaginei isso que eles é fossem dúvida. jogar no ventilador, sabe? Caralho, tá, Eu dei um beleza. saco de merda pra eles. Eu falei, porra, vai ficar fedendo. Vai ficar fedendo essa Eles porra. foram pegar o ventilador e falaram, Pega essa porra. e jogaram Toma, lá. Eskin. Sabe, eu É, não porque- imaginei que eles fossem tomar a decisão assim desse Sim, tipo. aham. Um pequeno detalhe que aconteceu aí também é justamente que depois que a gente entra na mente do tio e sai, o cara que São ajudou quatro, a né? gente. Vocês são 4 isso? Somos 3. Não, vocês são Vocês 4. são 4. Ah, na sessão 4, acho que é acho 4. que é 4. 4 ou 3. Mas aí É a 4. gente entra na mente dele, quando a gente sai, o clérigo que ajudou a gente fala, eu vou procurar mais e escrever sobre isso. E é aí que, enfim, a parada... A parada- Famosas problema. últimas palavras. Aí desanda Exatamente. firme, exato. O mal do que- conhecimento, O né? que vocês pensavam na época que vocês entraram na mente? Tipo assim, que tava acontecendo? Então, eu acho que aí você também pode falar da sua percepção. Na hora, eu achei que tipo era uma curse, não, uma maldição que tinha cometido ele, assim como a Pandora, a gente também achou. E quando a gente chegou lá, o cara falou, não é nada mágico, não é nenhum tipo de maldição, é algo na mente dele.
E a gente achou que fosse uma magia mental, sabe? Algo que não era arcano, mas que era psíquico, né? E aí ele fala, vocês têm que entrar na mente dele, né? E a gente entra, enfrenta uma criatura meio como se fosse uma minhoca, com vários tentáculos e tal. Só que muito tempo depois eu tive essa percepção contando pra minha namorada do que era realmente. E aí eu deixo pra quem criou falar. Porque a ideia do Tagdronu era meio que, tipo, sair do lugar onde ele tava, né? O Tagdronu, ele é um tipo de Alium, é um elite de morto-vivo. E ele teve a colônia dele destruída por Drows. E ele buscou práticas além da vida pra se perpetuar. E ele tinha um método de passar a consciência dele, passar ele adiante. E o plano dele ali era transformar o tio dele, o tio Vormir, no novo corpo dele, fora de onde ele tava preso. E deu errado. Então, tipo, ele busca outras formas de sair dali, né? Ele busca outras formas de resolver aquele problema. Enfraquecer a barreira que os dois criaram. E aí ele não consegue, ele se destrói, porque chega lá no tio. Quando o tio lê o pergaminho dele de fato, que o tio não consegue ler de fato o pergaminho a fundo, ele lê as palavras, ele sussurra as palavras e ele conjura um tadpole, um dos vermes que os Litites transformam as pessoas. E aquilo já prontamente sai dos livros e entra no olho do tio. Então quando eles vão lutar com o tio, é um verme gigantesco, monstruoso, porque é assim que ele se mostra na cabeça do velho. Mas no fundo ele é um tadpole, é um bichinho desse tamanho. E a gente não realizou no momento. E outro detalhe é que ele leu numa cena que não foi contada. Exato. Foi em off. Isso, exato. Sabe? A É gente tipo alguma coisa que chegou e correu ele em já paralelo a Vocês gente. chegam e não. encontram ele ferido, Vocês, né? Encontram ele caído no chão sim, já, é. que ele tava no meio da ceramorfose. Isso. E aí é o momento que, tipo, a gente tem essa percepção do que tava na cabeça dele. É muito tempo depois, em conversas, a gente, tipo, sabe, aquele momento E, de e os descoberta. personagens, na real, não sabem ainda. Os personagens não tem a compreensão, porque eles sabem, já descobriram que era um Elite, descobriram que ele tinha poderes e tal, mas ele não conhece da raça, né, tipo, Sim, de sim. como eles se perpetuam, dos girinos e tudo isso que quem conhece, né, de Elite Do lore, sabe, da lore. É verdade. É Aquele só momento que quando você a gente separa. entra no lugar da bruxa, né? Que a gente vai naquele templo e a gente ainda descobre assim, mais ou menos, porque a gente não consegue ler todas as inscrições na parede. Então a gente começa a ter uma noção do real problema que caiu na nossa... A gente faz aquela longa viagem, encontra os Goliaths, encontra os Drows, né? E daí a gente vai pra esse templo. E a gente lê boa parte, até apesar de a gente não ter lido tudo, a gente lê boa parte das histórias e culmina no famigerado encontro com a Bruxa da Noite, né? Onde nós todos fomos tapeados na cara. Tapeados! Exatamente. Cara, ao vivaço, tipo, tá gravado a gente sendo tapeado de maneira terrível. Grotesco. Então, mas aí vem, Mataram esse narrador. aí vem novamente aquela separação, né, do jogador com o personagem, né? Porque o meu personagem foi o que aceitou o acordo com a bruxa. E ele é um cara que sempre, depois que ele perdeu a memória, ele só teve contato com pessoas que ele confiava. Então ele não é um cara que vai suspeitar... Havia uma certa inocência. Exato, ele é incrédulo. Então, na verdade, quando ela propõe pra ele, o jogador Guilherme, hardcore D&D player, sabe que vai dar merda? Sabe, mas... Aquele negócio, você precisa fazer aquele... Você precisa. E é legal. Porque... Eu ia falar, e é legal, porque empurra a história pra frente, Exato. Sim, né? sim. É isso. E é muito curioso ver a relação dos personagens se desenvolvendo, porque, tipo, a bruxa, ela não tinha uma ligação direta com o grupo. Ela tava lá, tipo, pesquisando coisas e relíquia, bruxa da noite, usando o viagem astral dela. E ela esbarra num cara, tipo, super poderoso do Shadowfell. E ela fala, caraca, esse cara é um monstro. Ué, eu posso ser esse porra. Exato, e é o que ela vê. Tipo, E a ele- gente ela não vê- sabe. E vocês não sabem nada disso ainda. Nada. E ela vê que ele tá, tipo, ele tá fraco. E ela fala, pô, vou usar ele. Sim. E quando ela fala, vocês todos podem fazer o acordo e tal, eu quero a vida de vocês. E quando o Roder fala, eu ofereço minha vida, ela fala, não, a sua vida eu não quero. Eu quero você. Saca? Porque eu já tinha planejado, assim, tipo, ela saber quem ele é, porque eu sabia quem o Roder era pela descrição do personagem. E ela falar, porra, eu vou usar esse cara pra alguma coisa. Vou usar ele pra alguma coisa. Então ela pega o Roder e leva ele e descobre quem ele é, e ela vê que ele tem várias pessoas que pagam uma fortuna por ele. Saca? Aí ela fala, pô, tirei ele na Mega Sena, mano. Achei um monte de otário. Bando de otário. É isso mesmo. Sim. Tipo, ganhei na Mega Sena, jackpot. E todos nós nos oferecemos em certo momento, né? Fica aquele, não, não sei Família o e quê, tal. porque Tem ela uma queria outra. a alma, né, de alguém. Sim. E aí vem a oferta dele, né, que ela interpreta de outra forma e fala, então é você. Porque, novamente, ele não tem uma ligação, ele vê que ele tem uma conexão muito grande com o Tormund, porque o Tormund tem a família dele, ele vê que elas têm as duas irmãs, são irmãs, né? Vê a Dália é o... Enfim, ele tem uma atração por ela, que ele não sabe ainda o que ele é. Então ele fala, cara, eu sou o único aqui que, tipo... Não tem nada a perder. Não tem nada a perder, é eu. E aí, volta a dizer, a confiança que ele tem em Sim. todo mundo...
Vai Beleza, embora. E vai, acho que vai embora. um pouquinho antes, assim, antes da gente entrar, né, que a gente tem um momento de contemplação como chama mesmo a montanha? Monte Elisdim. Isso. Me Isso é subiu. Deus, né? Isso. É. Aí a gente sobe Basicamente e a gente tem a primeira, acho que talvez a primeira conversa sobre memória, né? Que a gente vê, assim, as coisas e ele tá um pouco, né, conturbado com aquelas coisas de memórias e a gente fala, né, que, tipo, não importa as memórias do passado, que ele tá sendo sempre perturbado por elas. O que importa é o que você é hoje, entendeu? O que você registra. E aí ele toma essa decisão e tudo mais, tudo Você vê que as encaixa. paradas, realmente, as paradas de memória é um tema recorrente no grupo, né? Porque é um grupo que, assim, tem os traumas do passado, que eles querem lutar com os traumas do passado dele, mas também tem o que eles estão se tornando e tem os conflitos do que eles viveram do que eles estão sendo hoje. Né? É muito isso, assim. Assistindo isso fica muito claro, assim. Não é só as memórias que eles não têm, que são confusas ou difusas, Não, mas também o que eles lembram que eles são e Isso. que eles não querem ser mais. Isso. É uma negação, ou é uma negação da tipo, memória, ou é uma nostalgia por uma coisa que nunca mais vai acontecer. Exatamente. É muito Tipo, louco. no caso das Tabaxis, tipo, perdemos nosso povo. É. No caso dele, tipo, eu não lembro quem eu sou. No caso do Thor, sabe? Tipo, Mas isso informa muito, porque, por exemplo, as Tabaxis, por terem perdido o povo, são necessariamente muito próximas. Sim. E é a proximidade delas que cria o vínculo com o grupo, na verdade. Tipo, vocês três acho que não seriam tão próximos se não tivesse a proximidade das duas. Exato. E se não fosse a adversidade, né? Se não Também, tivesse o problema também. deles encontrarem o Tag Dronuk, porque antes eles tinham uma vidinha assim muito pacata, cada um no seu canto e tal, de certa forma. Mas é o problema de ter o Tag Dronuk que eles tipo falam, caraca, a gente tem que resolver isso. Porque Sim. ninguém leva isso a Ninguém sério. leva ninguém isso a entende. sério. Ninguém É. entende E eles o tamanho do são problema. os aventureiros. Mas falando de memória, vocês tocaram muito rapidamente na ida da Dália pro background dela, na verdade, né? Pra Sim, coisa. sim. Que acho que Foi pouco antes, né? que foi antes ali, um pouco. E que é talvez um momento, assim, até aquele momento não tinha tido nada tão bad vibes quanto aquilo. Sim, É a vitória aquele mais episódio amarga foi o que sete, vocês né? têm. É o É o 7? É o 7. É a vitória mais amarga que vocês têm, cara. De longe, assim, de longe. Não, é muito impactante, assim, pra todo mundo como revelações, né? Sim. E como desfecho, como você falou, né? Termina de uma forma trágica. Eu acho que esse episódio foi muito intenso por vários motivos diferentes, né? Então, primeiro a gente chega na vila e vê toda aquela comoção daquele culto maluco, aquele clérigo, já deixou a gente... Amarretada Toda a no meio do mesa joelho. tava, nossa, Tiltada. se matando por dentro, vários gatilhos, né? E... É que faltava organização de grupo, essa é a real. Eles estavam Não, bem organizadinhos lá. Eles estavam bem Eles estavam organizadinhos. Culto geralmente é bem organizado. Tem que ser, né? Porque senão E é não muito dá legal certo. essa dualidade, porque ali, quando eu pensei essa campanha, quando eu escrevi o esqueleto da campanha, né? Porque não dá pra você planejar tudo que vai acontecer ali, porque... mas foi enfim, bom. desenhar o esqueleto da campanha. Então eu desenhei as main quests, que são as campanhas que avançam a história. Desenhei as side quests, que são as aventuras que ali vão acontecendo conforme a gente vai jogando. Eu vou criando outras, né? Que preenchem pra subir de nível, fazer NPCs legais e tal, enfim. Mostrar lugares diferentes do Item. mundo. Item. E as histórias de personagem, né? Então, cada um deles tem seus arcos de personagem pra se desenvolver. E esse, quando começa, esse é o começo do desenvolvimento do arco da Dália. E ela volta pra casa pela primeira vez depois de anos. Ela saiu muito criança de lá. E assim, é um dump lore ali, sabe? Tipo, um atrás do outro. Porque mostra que ela foi comprada, mostra que os pais dela não são pais dela, mostra que o Kizerka comprou ela por algum motivo que ela não sabe qual. E Que quem buscou ela foi o Nigraf. quem buscou ela, manda do Kizerka, foi o próprio Nigraf. Que depois vai ser substituído por ela. É, que Exatamente. vai nutrir ficou um com raiva ódio. dela, começa a Foda nutrir mesmo, um ódio foda. dela. Entendeu? E acho que é só ali que a tua personagem dá um clique, assim. Acho que depois desse tipo de episódio que a Dália ganha um estofo, assim, de se posicionar entre eles também, eu acho. Porque antes ela era a menina frágil, e é isso, ela era frágil. entendeu? Ela era uma feiticeira e ela era de uma vila. Ela sempre achou exato. que ela era, assim, meio NPC. É, Mais uma, sabe? Tipo, Exato. como é que é? No Great Scheme of Things, no máximo ela seria, sei lá, dona de uma loja de alquimia, sabe? Uma parada assim. Sabe, mas uma menina de magia, né? Sem grandes ambições. Sem grandes ambições. Não né? era estudiosa, não tinha interesse nem na própria magia dela. Sim. Também a questão de ser feiticeira, né? Da magia acontecer também era uma coisa meio tipo, normal, né? É isso aí, faço Acontece. magia. A vida- Ela não a vida sabia tem dessas. que era uma grande coisa isso, que era diferente das outras pessoas, né? Ela sempre imaginou que seria uma coisa, tipo, que os magos seriam mais ou menos como ela também. Então, só depois disso mesmo que ela... E tinha muitas coisas que aconteceram nesse episódio que eu não sabia, eu, jogadora. Então, sim, eu sabia que a Dália tinha... Que foi uma coisa que aconteceu depois, quando eu montei a Dália, a gente depois discutiu a questão do cabelo azul dela e tal. E aí depois, quando ela descobre também que ela não é filha deles e descobre que é da família Onsign. E isso também é um outro, assim, uma chave vira, assim, Essa pra briga. Dália, sabe? Porque aí ela vê, não, pô, eu não sou ninguém como eu sou, alguém
do alto escalão e que não deveria estar aqui por algum motivo, né? E ela vai descobrindo cada vez mais que ela não era querida dentro da família por algum motivo que deve ser muito importante, né? Ela mas deve ter algum... E que acho que é o fato dela ser... Bom, isso eu tô fazendo minhas teorias. Análise. Minhas conjecturas. Eu vou botar as minhas teorias. Que eu acho que, assim, pra mim, pelo menos pela construção da história, o que fica mais ou menos implícito é que a família da Dália sabia da questão dela ser uma feiticeira, de alguma forma, quando era criança, bebê, enfim, alguma merda deve ter acontecido. E o Kizerka, de algum jeito, sabia que ela era importante, tipo, porque ela era uma feiticeira dessa família, tipo. Pra mim isso fica muito claro, assim, ele arquitetou em algum nível que ele ia pegar ela. Eu acho que não foi ao acaso, ele não parece uma pessoa que faz as coisas ao acaso. Tipo, pra mim ficou muito claro que aquele evento da vila, em algum nível, foi arquitetado pelo próprio Kizerka, assim. Isso pra mim fica bem evidente. E duas coisas são curiosas nesse momento da vila, porque mostra que a mãe adotiva dela não suportava a Dália. Não gostava dela, não queria ela lá. Enfim, quem vende ela é a mãe dela, inclusive, a madrasta dela. A mãe adotiva, na verdade, né? Madrasta não, a mãe adotiva. E o pai dela, que era o pai adotivo dela, ele era apaixonado pela Dália, adorava a Dália. Mas era criança dele. Mas que eu acho que foi acidental. Sim, então, tanto que ele que ensina o culto de Silena pra ela, ele que passa aquilo pra ela. Ele tem a figura paternal de fato, mesmo não sendo o pai. Então, mas assim, eu não sei se eu acho que tu não vai pra lá, mas a sensação que eu tenho é que talvez os pais adotivos receberam, tipo, talvez uma grana pra poder ficar com ela por um tempo, e não era pra ter se, tipo, afeiçoado, entendeu? Era meio, foda-se, tá ligado? E ele ele se afeiçoou e, tipo, porra, na real, eu gosto dela, eu amo ela, tá ligado? Sim. E a madrasta falou, na real, foda-se. A madrasta não, a mãe adotiva, falou, na real, foda-se ela, vamos vender essa porra, tá ligado? Exato, é bem por aí, tipo, eles ficam com ela, acabam se afeiçoando dela, ficam mais tempo que deveriam ficar com ela. Isso. E que as coisas estão muito errado. E isso vai ser revelado em sessões futuras, enfim, no futuro, quando a gente avançar mais nos plots da Dália. Mas explica por que os Onsai mandaram uma Onsai pra aquela região erma, escondida. E Dernas não é um lugar que tem Onsai, né? É uma das poucas cidades grandes, né, de médio porte ali, que não tem presença militar. Não tem porque o que acontece? O que são os Onsai, quando revela? Existia um império que construiu grande parte das cidades do mundo, né, porque o mundo antes era muito barbarizado. Era muita caos, enfim, reinos menores. E quando tem o advento dos Teodianos, que surge uma raça humanoide, uma raça humana, que é muito superior às outras em tudo. Tudo que eles fazem é melhor, a tecnologia deles é melhor. Eles ensinam muita coisa pras raças que vivem ali em Inás. Eles começam a construir porque isso logo depois de uma guerra grande. Sim. O mundo estava se reconstruindo. Então, os deuses acabaram de se recolher, então acabaram de vencer os abissais. Os heróis que eram os maiores heróis do mundo desapareceram na batalha. Então, quando surge o Império Teodiano, é uma era de... É uma Golden Age, sabe? Civilization. Sim. É uma Golden Age. O mundo começa a se cidades e tudo mais. E depois de um tempão de império, que tudo estava em paz, tudo organizado, numa noite, os Teodianos desaparecem. Eles simplesmente desaparecem, deixam de existir, todos eles. Qualquer rastro deles, físico e material, eles só somem. De todos os lugares do mundo. E eles tinham, a confiança deles era numa família específica, que era os Onsai, que era um braço militar deles. Os Teodianos, por mais que eles fossem tecnológicos, eles não eram militarizados. Então eles comandavam magia, comandavam tecnologia, e quem era o braço forte deles pra, tipo, eu quero dominar aquela região. Eu não consigo dominar aquela região porque tem gente lá que não quer ser aceita pro Império. Os Onsai iam lá e tocavam o terror. Então os Onsai iam lá e tocavam o terror em todo mundo e acabavam com aquilo. E aí aquilo voltava pro Império. Então foi assim em todas as regiões. A única região que não precisou disso foi o reino de Osset. Então os Onsai não tiveram presença em Osset porque era um reino que abraçou os Teodianos e abraçou o Império. Tanto que deram uma cidade completamente constituída do Império. Então lá tinha Teodianos, mas não Onsai. Então é uma região que pra eles é quase que invisível. Porque não é importante. Saca? Então os Onsai hoje são poderosos porque eles são os herdeiros do que sobrou do Império. Quando o Império acabou, eles tinham todo o poder militar do exército, do exército do Império. Eles não tinham o reconhecimento, a autoridade dos outros povos, dos outros reinos, das outras famílias, enfim, que pertenciam ao Império. Mas eles tinham poder bélico. Então, quando caiu o Império, eles falaram, então, o Império caiu, agora quem manda é a gente. Ah, mas eu discordo. Então discordo com os militares. E mandava os exércitos pra lá, porque o exército era deles. E eles eram o exército. Saca? Então esses são os Onsai. Eles são esse tipo de criatura. Que, tipo, eles têm o poder militar nas mãos e eles querem agora o poder político. E eles começaram um projeto de poder deles de mudar alguns regentes de regiões específicas pra marionetes dos Onsai, pra aumentar o poder deles e, de fato, criar uma unidade territorial, enfim, voltar a ter um império. Porque hoje tem reinos soltos. Sim, São reinos soltos. E eles querem voltar a ter uma unidade territorial imperial, porque pra eles é mais fácil de controlar o império do que vários reinos soltos. Daí a Dália, nesse ponto, representa uma, tipo, ameaça.
Exato, porque não sabe quem ela é. Não, e porque a presença dela ali é tipo, caralho, os Onsai vieram tomar essa Então. região. Por que teria um Onsai aqui? E é exatamente isso. Quando os Onsai aparecem na cidade, sempre é um acontecimento. É um evento, né? Um terror, né? Os caras Exato, tocavam cara. terror. Exato. Pode ser. Assim, um Onsai chegar com os filhos, e um Onsai chegar e olhar a cidade, comprar coisas, fazer reuniões, é uma coisa. Agora, um Onsai, que ninguém sabe o que tá fazendo ali, olhando Morando. a cidade, morando e tal, porra, é um espião. É, É um espião. Tá vendo? Os Onsai estão vigiando a gente tá fazendo as coisas na linha. Porque se a gente sair da linha, eles vão mandar o exército aqui. E os teodianos, essa coisa dos teodianos, a gente começa a ter um pouco de noção quando a gente vai no templo. Porque lá cita o período teodiano, que era da época onde, né, o Takdronu tá lá, e quando a gente vai de fato enfrentar ele no covil dele, era uma parte, né, subterrânea, né, da parte dos esgotos, que era uma antiga construção, né, dos teodianos ali, né, que foi o princípio, né, do que seria a cidade de Dernas depois que foi construída por cima, né. Então, tipo, esse é um momento que a gente, acho que a primeira vez que a gente cita os teodianos Em live. né, em live foi nesse momento que a gente tem essa revelação. Mas muito que era um período no passado, não E se que meio revela que nada. Foda-se, eles estão lá atrás, é isso aí. Isso, Passou, que era passou. alguém do passado, isso. A gente tem essa noção. Depois vocês vão ter citações mais diretas, né? Tipo, Sim. até Logo após, né, tipo, a gente tem na segunda fase, mas eu ainda não quero a gente não pular a gente etapas, vai pular, exato. pra isso. E o último detalhe do vilarejo também, eu acho que é o momento que talvez o grupo meio que se torne Encaixa. coeso. Encaixa. Sabe, porque Encaixa. aquela situação ali afetou todo mundo de maneiras distintas. Mas assim, a sensação que eu tenho agora de direção é que a tragédia ela foi pensada pra gerar a união de grupo, né? É isso. Essa é a sensação que eu tenho, assim, tipo... Porque todos vocês perderam. Como todos vocês perderam, todos vocês precisam ganhar. E vocês só vão ganhar se vocês ganharem juntos. É. Tipo, pra mim ficou muito óbvio e de E a um jeito questão muito de positivo, família, eu acho que também tem um peso muito grande, né? Porque Tem, a Dália perdeu o pai e elas tinham perdido a vila, o Tormund tem a família dele, Que o é sempre um Rodel... risco pra ele, né? Que é um É. risco. Não é village pra ele, né? Então acho que Ai. todo mundo acaba... E o legal é que até o Rodel teve uma cena com o pai da Dália, né? Que ele ficou todo lá, É. tipo, e aí, sogro, tal, tentando fazer um vínculo, Uma amizade, né? E É. termina Tipo, com... gosta de mim. né, com a tragédia, né? Porque tem uma relação também daquele celestial, né, com a grande gata, porque ela é uma visão de, né, uma outra visão de Nais, né? Aham. Então todo mundo, e podia, como todo RPG, podia ter dado bom, né? Podia ter dado um pouco mais certo, mas deu tudo errado e isso Tudo. une o grupo de uma forma dados assim. ajudaram, né? Os dados E o ajudaram. episódio 7 tem uma coisa muito legal também, que é importante pontuar, que é... A gente teve alguns convidados no começo da mesa, né? Tipo, o Vicenzo mesmo rodou muito com a gente com o Cloth. Cloth foi um personagem importante pra mesa. Era o amigo confidente da Era. Dália no começo da Sim. campanha, então ele que protegia a Dália no começo ali, que a Dália era muito... É legal demais, quem tá acompanhando do começo e vendo agora, ver o arco de evolução da Dália, principalmente. Porque, tipo, todos os personagens têm suas histórias, mas o arco dela é um arco que vem muito do zero. Ela é uma menininha do campo, ela tem medo de tudo. Na sessão 0, ela deixou o guarda-costas dela morrer e se escondeu. Porque ela teve medo de proteger ele. Ela falou, só tem 5 de vida, não vou proteger ele. Era isso. De E, fato. tipo, a aventureira era ela. Então, ver a Dália mudando disso, e ela vir crescendo, e ela, quando ela percebe que é um Onsai, ela vir, sabe, essa transição, sem muito mérito da Bel, claro, né, de conduzir isso dessa forma, mas é muito legal ver como a gente consegue trazer isso de uma forma muito, muito natural, sabe, ver ela crescendo mesmo. Sim, é. Não, e foi uma, né, tipo, subindo de uma forma muito, E não muito terminou natural, tudo ainda. muito Orgânica. natural. E continua ainda. Porque teve essa tragédia que dá essa revelação pra ela. Depois disso a gente chega, né? Tem a sequência da história pra gente seguir pro Monte Elisdin, onde ela tem a primeiro contato dela com O outro Feiticeiro feiticeiro da da Lua. É. E aí dentro do templo ela pega o cajado dela, que é um artefato que é muito, bem Salva o poderoso. grupo várias vezes. Salva o Várias grupo, vezes. muito importante pro combate contra o Takdonu, que a gente Vamos tem que resolver chegar. Pare com isso. E dali Vamos dar, ela irmão, vai quer dizer, seguindo uma essa vontade, ascendente. essa vontade. Uma ascendente, assim, é muito boa e de personalidade, né? Ela digere isso depois do Takdronu, mas ela vai subindo, né, ao infinito e além. É, mas eu tava falando no episódio 7, é que, tipo, dos convidados mesmo, aí no episódio 7 tem Zuzu, né? A única parte Zuzu. boa, a única parte boa Assim, é muito legal essa. a gente. Eu posso me considerar uma pessoa muito afortunada de acertar muito no cast, né, galera que joga com a gente. Porque esse episódio é um episódio pra ser o primeiro episódio muito merda, assim, da história, né? Tipo, Sim. muito bad vibe mesmo, Bad gosto de vibes. merda na boca, sabe? Era pra ter isso. Eu queria que tivesse tragédia, eu queria trazer isso pro grupo. Não, foi muito pior do que eu imaginava. Eu até brinquei que era um episódio de história, de monstro e tal, e virou Midsommar, mano.
Um negócio bizarro. Você não né? sabia que a gente Foi era pra tão baixo. ruim nos dados. Não, eu sabia, né, assim. Não tinha foram noção. tantos dados, não. Foi a Mas foi os sequência e acontecimentos. interpretações também. É, Por exemplo, então, o Tormund vocês ficou abraçaram tiltado a com a história. criança. E aí que o clérigo tava usando o corpo da criança e isso fere a morte, sabe? Então, Ela- e aí tem, Porra. e esse episódio que é o episódio mais merda, assim, no primeiro episódio de vocês passam por um perrengue muito grande, assim, de sofrimento mesmo, né? Não é só tomar dano, sabe? Porque, tipo, o sofrimento é uma parada que eu gosto muito, inclusive, né? É de você mexer ali com o jogador no nível do, tipo, o seu personagem, ele não tem como resolver isso, sabe? Não é só tomar um dano e se curar, sabe? É uma coisa maior que você, é dor física, é dor espiritual. Ela perdeu o padrasto dela, que era uma pessoa que ela tinha. E aí o Zuzu, ele é um alívio cômico muito absurdo nesse episódio. Porque se o episódio fosse só o clima de, tipo, chorando e drama, toma porrada, seria muito, muito mais tenso. Isso é muito cansativo. E seria cansativo, Aham. sabe? E o Zuzu, ele chega num nível de ali, porque ele é uma criatura de Feywild. Então ele é uma Sim. criatura que, tipo, ele é um bom vivant, um apostador, apaixonado pela vida. E ele chega e vê aquela situação toda, ele caiu ali por causa de uma aposta. Ele sai de Feywild no meio da floresta e fala, vou pegar esse bicho. E ele não consegue, porque ele mata o bicho várias vezes e o bicho não morre. E ele conhece o grupo. E aí ele chega como um alívio cômico pra trazer um pouco de Sim. clima diferente. Sim. Chega correndo do É. bicho. A única parte Cara, boa é esse que episódio segue é um muito tempo com a bom. gente, né? Ele Ele segue segue um um tempo tempo. com a gente. Segue. E aí, antes, acho que da gente talvez finalizar essa primeira parte aqui, né? Eu acho que a gente devia finalizar justamente falando do combate final, né? Contra o Tagdronu, né? Que é um ponto muito importante. Quando a gente retorna, né? E no pouco que a gente retorna, já começa um caos absurdo. É episódio 10, o combate? O 11. Começa, né, uma tensão absurda porque ele começa a controlar os guardas e daí só, né, tipo, pro enfrentamento dele, né? Aí já começa a batalha fora do covil dele, né? Porque É. ele manda os guardas que ele controlou pra atacarem o templo de Udos. E assim, o grupo já começa a ficar desesperado, porque como eu falei, é o problema do dilema do herói que tem família, né? O Tormund, ele tem gente pra proteger, ele tem gente pra perder. Então ele não pode sair correndo e enfrentar os inimigos, porque quem vai ficar e proteger a casa dele? É. E quem acaba ficando muito, ajudando muito isso é o Tru. Nossa, o Sim, Tru- inclusive- Que apareceu É. no 0, né? Então, o Tru na sessão 0, o Tru ele era um criminoso, que era utilizado, um capanga, utilizado na cidade, e ele foi usado pra atacar o Tormund. Porque o Tormund estava atrapalhando eles, então ele manda um capanga dele, o cara que era o chefão, manda um capanga dele cuidar do Tormund. E eles lutam, os dois, um contra o outro, um x1, um duelo na sessão 0. Eles lutam e tal, não sei o que, o Tormund vence, assim, mas fica muito ferrado, mas ele vence. E assim, quando eles vencem, em vez de eles derrotarem e matarem o Tru, e, tipo, matar o inimigo, prender, né? Tipo, a gente prender e levou tal, ele. ele oferece uma chance do cara, tipo, por que você tá fazendo isso, mano? Qual é essa parada? Pega o meu trabalho. Quer uma ajuda? Aí o Rodel oferece pra ele, cara, você não precisa fazer essas coisas, você faz isso por dinheiro? Você pega meu emprego então, toma, e dá o emprego dele pra ele, pro Tru. E o Tru passa a morar no templo fazendo o que o Rodel fazia. É. Ele vira o cara que carrega os corpos do templo. É. Ele é um cara fortão. Então, tipo, é um negócio de regenerar mesmo, sabe? É muito maneiro isso que o Tru, ele é um vilão e ele faz o que ele precisa de dinheiro, porque ele tem um monte de criança pra cuidar. Criança meio orc. Eles oferecem pra ele uma casa, e não são filhos dele, isso que é legal na campanha, mostra. Tipo, Eu acho, né? Eu chego falando que são os seus filhos filhos, dele, sabe? não. É que, pô, meio orc morre muito, né? Orc morre muito. Então, tipo, ficando órfão, ele vai adotando todos eles. Então o Tru é um cara muito bom, tá ligado? Assim, tipo, e é legal porque ele é um cara que, tipo, muito bom, mas o grupo não tem noção disso. E ele tá lutando porque ele precisa de dinheiro. E aí quando dá um dinheiro pra ele, ele fala, posso trazer minhas crianças? Aí o grupo, pode. E ele enche. O lugar de meio orc. tá Casebre É. que tem um casebre que era onde ele morava e ele, né, tipo, vai com os filhos ali e ele é recebido por todo mundo, porque ele começa a ser prestativo pro tio, porque o Tormund começa também a sair de casa, então ele fica figura e nesse ponto ele foi, tipo, um ponto que o Tormund tinha vencido ele, mas ele deve praticamente a vida dele e dos filhos dele ao Tru. Outro? Porque ele defende a família dele, sabe qual é? E aí eles levam, e aí no templo protege-se ali pra ir pro enfrentamento do Tagdronu. É, e honestamente, assim, pra fechar, antes de batalha do Tagdronu, né, tem a batalha no forte, que os guardas atacam e tal, tem até o momento do boss lá de Imhotep. Que é muito bom. Cara, isso é Mas muito honestamente, na campanha toda tem uns NPCs que eu faço com mais carinho, tem vários NPCs da campanha que são muito legais. Tipo o Jojo com um deles, o Kizerka é outro, que vai aparecer muito mais ainda. Depois do encerramento da batalha com o Tagdronu, o Kizerka, ele sai do forte a primeira vez, ele mostra porque ele sai do forte, ele mostra porque ele é, né, preocupante pra ele e tal, sair do forte. Ele protege o grupo contra a horda de mortos-vivos que existia no subterrâneo da cidade. Ele dá a chance do grupo enfrentar o Tagdronu. Ele mostra que ele é bem eficiente Ele contra. mostra que ele- Caramba. exatamente. O grupo não conseguiria lidar com os zumbis e com o Tagdronu. E o grupo não conseguiria lidar com os zumbis e ele com o Tagdronu. Ele precisava lutar com o pior inimigo. O pior inimigo ali era os zumbis, porque ele destruiu a cidade inteira. Sim, aham. Então quiser que ele vai, sai do templo, se coloca em risco, protege a cidade, luta com os zumbis e o combate do Tagdronu acontece com o grupo. Mas o meu personagem favorito de NPC da campanha, por todo o arco de construção dele, é o Tru. O Tru já ofereci até pra alguns amigos meus que foram jogar com a gente e falaram, Sim. cara, você quer jogar com o Tru? Joga Tru. É. Porque, Ele é tipo, muito bom. ele é um personagem que, tipo, ele passa por uma história muito, muito drástica e ele é uma pessoa boa.
Ele só é vítima das circunstâncias, tá ligado? Aham. Que é uma parada que eu acredito muito, inclusive, né? De ressocialização e Sim, tudo mais. Então, tipo, o True, ele é isso, o exemplo vivo. Ele é um meio orc. O pessoal olha e fala, pô, meio orc não presta. É um bicho que é ruim e tal, não sei o que. Ele, pô, tem um sangue orc nele e tal. Mas ele não tem nada a ver com isso. Ele só quer viver a vida dele. É. Ele quer que as crianças dele que são órfãos comam bem. É isso. E é uma quebra pro próprio muito Tormund também, porque ele tem um passado do pai dele ter morrido numa emboscada de orcs, sabe? Uhum. Exato. É, E isso é mais foda, exato. E vem a questão também da memória de reformular, porque ele era um criminoso, né, tipo, que acabou sendo, porque ninguém que dava emprego, ninguém que dava condição, né, pra ele fazer outra coisa, e a gente abre essa oportunidade, porque a gente tá puto com ele, não sei o que, vai prender, e a gente percebe, e aí fica naquela, de tipo, pô, mesmo com meus traumas, a gente deixa, né, e ele dá o emprego pra... E é É mó legal, ver Porque o... tem a questão do Hodel, novamente, ele foi resgatado pelo Tivormir. Exato. Então ele falou assim, cara, se eu pude ser resgatado, por que esse cara não pode? Não pode. Exato. E aí o True entra pro grupo e é engraçado que vê a relação do Vormir, porque o Vormir não gosta de ninguém. O Vormir é um cara muito sem saco e tal, não sei o que, mas ele acolhe todo mundo, cuida de todo mundo, e o True é um que ele gosta de verdade. Ele gosta muito do True, tá sempre com o True o tempo todo, sempre cuidando do True e tal. Então, eles têm uma relação muito próxima, os dois Sim. deles, sabe? Isso é... Isso é muito massa mesmo. E até esse ponto, as tabaxes, assim, elas estavam meio que sendo arrastadas de certa forma, porque elas se viram com o Tagdronu e precisaram da ajuda do templo, né, do tio, e acabou que se associaram ao grupo porque, de certa forma, também era um método de defesa, elas não conheciam ninguém. Exato. Né, o Tormund chega lá por indicação da Brunhilda pra contratar uma barda, é assim que eles se conhecem, e acaba que eles são poderosos e a gente se junta como grupo e só vão, sabe qual é? Até o Tagdronu que é pra Meu. enfrentar o cara que trouxe o mal pra eles. Inclusive, eu lembro disso, você pode até falar isso melhor, mas era engraçado porque as tabaxes se sentiam muito culpadas por tudo que aconteceu, né? Sim. Eu lembro muitas conversas suas com a Thay, lá, a Pandora e Olho d'Água, de vocês se sentindo muito culpados, você, tipo, cara, desgraçou a vida dessas pessoas. Aham. É, porque assim, a gente não tinha esse tipo de ameaça na nossa tribo. É um ponto sempre a se destacar, porque é realmente muito diferente do que tinha lá e pra cá. E quando elas lidam com esse primeiro inimigo, lá ainda na vila era Austin, acho, Austin o nome, alguma coisa Nem assim. lembro, Há muito tempo, só vendo episódio escrito agora. E aí a gente encontra essa bruxa, a gente entra em contato com a parada. Eu só descobri que a Pandora tava sendo possuída ou alguma coisa nesse sentido na viagem. Sim. Então a gente saiu da cidade ainda. Caralho. Foi literalmente nas portas da cidade. Foi a última noite já nas portas da cidade. Então, nem o Josco que levou a gente sabia também. E a gente foi descobrindo que aquilo ali era um bagulho grande. Que foi afetando ela. Ela ficava paranoica. Então aí a gente soube do templo pra poder pedir ajuda e foi até o templo. E aí... ela ouvia, né? O Tagdronu o tempo todo não falava com ninguém, ela ficava ouvindo o Tagdronu. Ela ficou perturbando. guardando, Aham. vamos manter o ritual. Ela ouvindo o Tagdronu perturbando ela, não falava com ninguém, porque ela ficava sofrendo aquilo sozinha. entendeu? Sim, ela não falava pra mim. Então, quando a gente foi vendo que aquilo ali foi se escalando, aí a gente foi procurar ajuda no templo. E várias vezes elas fizeram aquele movimento de tipo, cara, o problema, principalmente a Pandora, né? Não está aqui conosco, infelizmente, mas ela faz muito desse movimento de tipo, cara, a culpa é minha, eu vou embora, eu vou ficar com esses pergaminhos. E a gente tentando ajudar ela, principalmente, tipo, por causa do templo, né? O tio, a gente tentando ajudar. E isso afeta a Olho d'Água também, porque ela é possuída, ela também foi marcada. E ela quase pegou a minha bucha também. Cara, ela tem também sofrido muito, mas ela aí pela irmã dela, né? Sim. Então, ela assume isso até o final e quando tem um enfrentamento, tipo, ela tem que estar lá pra matar aquele cara que tá perturbando a vida da irmã dela e dela. E a Batalha do Tagdronu é a primeira batalha de boss, assim, de real da mesa, né? Primeiro Legendary Battle Action. Boss, com Legendary Action, com Lair Action. Com live action. Então, a primeira batalha séria, assim, que eles enfrentam, assim, de vida ou morte. Tinha minions, tinha um monte de coisa. E, assim, o grupo tomou... Nessa batalha foi muito curioso, porque a gente jogou a primeira campanha, assim, off-stream, né? Jogou com essa configuração de grupo. E, assim, tinha muitos problemas, assim, muitas falhas, assim, deficiências mesmo de conhecimento de mecânica e tal do jogo. E nessa batalha eles tomaram decisões muito acertadas, assim. Muito intuitivamente, várias delas. Mas muita coisa também mais sorte do que juízo. Mas, tipo, tomaram decisões muito acertadas. E os dados ajudaram muito, sabe? Contaram a história junto com a Os dados gente. contaram a história. E Isso é D&D, muito massa. RPG, os dados contam a história. É isso, Os dados contam a história. sempre isso. Os dados contam a história. Então, os críticos que foram tirados, os counter-spell que foram feitos, assim, até uma curiosidade, porque, assim, não sei se a gente pode comentar disso aqui no podcast, mas o podcast é pra isso. Falar dos pra por falar trás das cenas, isso, né? isso mesmo, pode falar. Pode falar? Claro. Então, o Eric Zuzu, ele tinha que acompanhar uma gravação na Riot no dia.
Então ele tinha um horário pra fazer e tal, pra cobrir. Tinha mais gente do mais lá fazendo isso. Não era só ele, não ia deixar fazer o trabalho dele. Sim. Mas ele queria estar lá também. Ele também queria estar lá. E assim, ele falou, pô, então eu vou jogar só o começo do combate. E aí, pô, acontece alguma coisa comigo, eu caio e tal, não sei o que, e beleza, tá? E eu saio. Aí, gente, beleza. Joga o começo do combate só porque ele tava aqui com a gente pra gravar e tal. E aí começa o combate e tal, não sei o que, só que assim, faltou combinar com os russos, né? Porque Foi a Bel- muito Eles porque a Bel- combinaram a gente falou entre com ele, eles. entre a gente e não falou com a Bel. E aí, tipo, o Tagdanu começa o combate e o Zuzu tava terrorizando no combate, Aterrorizando, né? forte pra caralho o Forte pra Bugbear. caralho. E aí ele vai, tipo, usa um dos únicos spells, slots de Disintegrate dele no Zuzu. E aí a Bel vai dar counter spell. E o pior é que eu achei que não ia. Tipo, eu tava, cara... Porque Tô eu seguindo rolei o o dado, protocolo, né? rolei Foi o dado. difícil ainda, é. Era um dado difícil. Porque era 6º nível, não É é? exato. É. Era, Sétimo. foi- 7º? É. 27 na Caralho. época. E assim, foi E engraçado. foi mais, tipo, pelo RP, sabe? Tipo, cara, Eu vou vou fazer, tentar. tô com tava com cajado, tipo, cara, vamos fazer Tô aqui gigante, o que eu tenho, né? né? Tô E tem novo, né? O jogador E mais tem- velho novo. E os counter spells dela, né, junto com tudo que aconteceu ali, também foram muito bons. Que o seguinte foi justamente quando teve o crítico do Guiding Bolt também. Exato. Que ela fez. Real. Ele ia dar counter spell no meu Guiding Bolt, ela deu counter spell no counter spell. dele. E Sabe ele deu um qual é? Magic Bolt. E aí eu pedi ainda pra ela soprar o soprei o dado, dado. e saiu o 20, sabe? E foi dali que foi meio que Ali o o combate turning virou. point. O combate virou É, ali. O combate virou O aí. combate virou ali. O combate virou aí. Mas ali vocês não sabiam como matar ele. Não. Você A diz gente a acha- finalização dele, Soco, Não, né? é. bate-bate. Não, porque ele só tinha- Só que bate-bate, só que É. você A gente vira, sabia, vira. tinha uma noção, porque a bruxa entregou que tinha filactéria. Eu ia falar, vocês tinham a informação da bruxa, vocês sabiam que o Finn não ia chegar ali naquele combate daquele jeito. É, porque ela entregou uma filactéria falsa que a gente É. percebe, né, Depois. tipo, depois, e logo depois, porque a Eu gente foi gosto muito identificar de outros Bruxa à Noite, itens, cara. né? Eu gosto muito de Bruxa à Noite. Que na verdade a gente pensa depois. Não, a gente, não, tipo, a não, gente será foi sem que- querer. Não lembra que, tipo assim, ela fez como é que é a magia? Perdi agora, talvez vocês do chat lembrem de imediato. Mas ele faz pra ver qual era do cajado. Ah, tá. E aí, tipo assim, como né, tipo, ver tudo, aí ele viu todas elas, aí eu falei, é pô, verdade, aproveita e verdade. olha aqui pra gente entender isso aqui. Verdade, verdade. E não Gente, era mágico, de não é necromancia, era de Ilusão. ilusão. É verdade. A gente usou Detect verdade, Magic é e verdade. aí tinha magia de Magic é ilusão. aquele que detecta. Isso. Aí a gente tenta voltar, Aura. fica desesperado, É, reclamando. foi isso mesmo. Verdade. Foi. A galera quer pular no Underdark. Tem um. Caralho. É. Tem um detalhe da campanha que eu acho que é muito foda. E que eu não sei se tu faz consciente ou não. E é tipo, você. Faz. Você. Não sei. Não, vamos é que ver. assim, você cria poucos monstros, na real. Sim. Você usa mais os monstros do Monster Manual. Sim. E você adequa ao cenário que você criou. Exato. Então, tipo assim, o monstro não é um monstro novo que você criou, não, é um monstro que tem no livro. Eu gosto disso. O cara poderia pegar o livro e ter o mesmo monstro. Exato. Eu gosto disso, eu gosto de variar os monstros, né? Tipo, quem viu os outros episódios aí, passaram, os kobolds, enfim. Sim. Todo tipo de criatura eu gosto de variar, mas eu gosto de pegar o bicho e dar uma variadinha, dar uma mexidinha nele. Porque isso acaba sendo um problema que eu tenho Sim. e que eu solucionei assim. Por quê? Tipo, a gente não decidiu jogar o presencial e fazer miniaturas e tudo mais. Tipo, miniatura no Brasil é caro pra caralho. Sim. Então, tipo, eu comprei de lote um monte de miniatura, comprei muita miniatura usada, comprei miniatura pra caralho, 500 miniaturas. Então não tem todos os... Pra eu criar um monstro, eu preciso criar uma miniatura. Ou seja, eu preciso ressignificar as miniaturas que eu tenho. Eu tenho muita miniatura. Então, tipo, eu preciso usar elas de formas que elas sejam adequadas ao que eu tenho de problema. Sim. Então, acabou sendo uma parada que parece ser de usar o manual dos monstros ali todo e tal, mas é porque é um problema que eu tinha. Eu tinha outra solução pra eles, a solução foi essa. Sim. Assim, dar flavor, dar outros poderes, realmente é consciente. Não, e tem dois pontos aí também que são interessantes, né? Primeiro, que isso muda um pouco a nossa percepção, porque às vezes a gente, não como metagame, mas a gente tem uma interpretação de conhecer, né? Quem tem mais experiência, sabe meio que algumas coisas como Dragão Age, como combater alguns bichos específicos. Isso muda completamente. A gente chega na mesa aqui e a gente pensa como agir algumas coisas, mas tem que ficar sempre atento, porque não é o padrãozinho que a gente pode Não, e encontrar ali. até a maneira que você usa diferente de bichos. O episódio de kobolds é clássico, não sei se pode falar, já mudar de episódio. A gente depois vai né? falar no Então, eu próximo chego lá, bloco. eu chego lá no próximo A gente bloco. vai Então guarda isso aí. E o segundo ponto também é o interesse do pessoal também que tá assistindo a gente, né? Que eles Sim. começam a ver esses bichos diferentes e estão pedindo pra gente, e vão ter, porque a gente vai compartilhar, No ele nosso vai compartilhar isso com grupo. vocês. Sim. Então, alimenta muito, assim, a curiosidade das pessoas de como eles montam, né? E Eu gosto esses de caralho homebrews. do narrador, né? De cara que tá narrando e tá contando história, tipo, vê os monstros e fala, pô, eu queria pegar ideia. E, às vezes não tenho tanta ideia pra fazer, eu só consigo narrar as aventuras básicas. Sim. As que vêm dos livros. E é tudo bem, não tem demérito nisso. Narrar pros seus amigos e tal, é ok. Às vezes o cara quer colocar uma coisa adicional e ele não tem, assim, como de onde tirar essa ideia. Procura na internet e tal, às vezes não sabe como executar. E quando ele vê alguém fazendo, ele fala, putz, é isso.
E é legal quando eu recebo esse feedback, tipo, pô, vi seu monstro lá e Sim, quis usar é. igual, eu quis fazer igual, eu quis usar. Então, Isso é muito nunca tinha foda. pensado de usar um bicho assim. Ideia também, né? Às vezes, pô, já pensou em usar um bicho assim assado? Às vezes ele nem dá como fazer, mas, tipo, unir alguma coisa com outra e dando ideia pra gente. Exato. O Dark Dronu mesmo, tipo, é um bicho, é um alien. E tipo, um bicho tá no manual dos monstros. Sabe? Tá lá. Só pegar e usar, mas eu dei um sabor diferente pra ele, trouxe uma história pra ele Sim. e tal. É todo como ele é construído também, né? É, Só tem só isso a também. ficha do bicho, mas como ele é construído, né? Uhum. E aí, a própria Bucha da Noite também. A Bucha da Noite é um bicho de nível desafio 6, pô. Sabe? É um bicho fraco. Assim, poucos pontos de vida e tudo mais. Mas o problema dela é que ela é extremamente inteligente e cruel. Então ela nunca vai se colocar em perigo. Ela sempre faz coisas que ela consiga fugir, sempre tem uma saída. E ela faz isso com o grupo mais de uma vez. Ela faz isso com o grupo sucessivas vezes. É, sim. Porque ela mostra que ela tá à frente deles, que eu sou superior a vocês. Não, e é muito louco, porque ela é um bicho de CR6 que é um vilão recorrente, cara. Exato. Sim. E que ela pode dar trabalho pra um grupo de nível altíssimo. Uhum. Porque não consegue chegar nela. Sabe? Então é isso que acontece. Ela faz isso com um grupo assim, Ah. de maneira. A gente já fala isso nos próximos blocos, mas É. ela sacaneia o grupo com tudo que ela tem, assim. E pra gente também finalizar aqui, né, antes de dar aquela pausa, eu acho que o finalzinho ali do episódio, né, 11, que a gente enfrenta o Dark Dronu, que são duas coisinhas assim que aparecem bem no finalzinho pra deixar todo mundo explodindo a cabeça. Que é quando o Rodel é puxado pela bruxa, né, ela cobra a dívida ali imediatamente. E também quando o Cloth, ele vai Ela ao te encontro... consignado. O Cloth, ele vai de encontro ao Xerca, que tinha ficado pra trás pra liberar o caminho pra gente, e ele é vitorioso, mas extremamente cansado, e ele anuncia que ele tem que fugir, porque tem alguém perseguindo ele, por isso que ele não saía do castelo, que é um cara chamado... Acelerac. Quem tem o livro do Mundo dos Mestres, a capa do livro dos Mestres, É inclusive, é o Acelerac, inclusive. É. É o tipo de criatura Um que... dos monstros mais da hora do D&D. Bom, gente, nosso papo tá muito bom, mas a gente vai encerrar esse primeiro bloco com todas essas coisas pra deixar aí na cabeça de vocês. Vai dar aquele intervalo pra vocês fervilhando. digerirem. É um intervalo rapidinho, a gente já volta pra conversar mais.
Estamos de volta aqui com o nosso primeiro podcast da mesa da D20. Uhul! Isso mesmo. E antes de voltarmos às nossas conversas, olha só que coisa mais maravilhosa aqui na nossa mesa, o lançamento dos livros de D&D em português aqui no Brasil. Olha, e a Mel abraçando ali, ó, o kit essencial. Ai, gente, eu queria todos. E se eu fosse vocês... É seu. Pega lá. Aqui, ó, vai lá. Caraca! Nossa, eu nunca realizei um desejo tão rápido. Aí, ó, a teoria do gênio, pô. Tan, tan, tan. A Mel não deu dela, você viu? Não, o meu ficou aqui. A Mel não me deu dela, Mas não é mas Natal, olha, é Precious. Pô, posso fazer um parênteses Já sobre consegui isso? aqui. Posso, foda-se, porque eu sou Claro. Isso daqui dar ruim. Exato. exatamente, Mas foda-se. esse, na minha opinião, é o melhor produto de tipo D&D, sabia? Só acha? Box Set 7, por iniciante, pra mim, é o melhor produto de tipo D&D que existe. Podia fazer um da D20, né? Aventura, digital. Você quer que eu escreva a aventura? Ó, Caraca! Sorrisinho. Caraca, ao vivaço! É isso, ao vivaço. É isso! É isso que eu amo nessa mesa. Tudo é ao vivaço. Inclusive, vamos aproveitar para voltar na nossa conversa, que tava muito boa. A gente terminou com a gente tentando matar o Tag Dronu, mas na verdade a gente provavelmente só derrotou ele. E aí, logo em seguida, o Rodel foi mandado pra casa do caralho. Também Não. conhecido como Shadow. Fui puxado pra casa do caralho. Levado pela mão. Cuidado. Isso pra ti é uma side quest? Hã? Isso pra ti é uma side quest? Isso é uma side quest. Então. É, que a gente não precisava buscar ele, né? Inclusive A gente eu dei podia, a opção. foda-se. A gente conversou, inclusive, como grupo, quando foi jogar Aham. uma sessão, tipo, eu fui planejar as sessões seguintes, gente, vocês querem salvar o Rodel? Porque se não querem salvar o Rodel, ele vai fazer outro personagem. Então, tipo, é isso. Ele acabou, virou NPC. Caralho, não sabia que tinha tido isso. É, e como ele tava online, a gente, né, falou, pô, não, ele tá aqui. Ele tava nessa reunião, né? Essa reunião de time. Eu já tava com a outra ficha aberta, assim, pegando... Viu um desembaso. Vocês querem tirar o Guilherme também? Aproveita agora e mata agora ele. Não, ele tá aqui na reunião. Vai. Porque senão seria um Deus Ex Machina muito útil. Exato. Saiu e é isso. O grupo vai embora. Poxa, que pena, né? Foi muito difícil, eu gostava muito dele, mas paciência. Fazer o quê? Vou guardar ele com memória no meu coração. Fazer Quem uma mandou fazer lápide, o pacto? né, em representação a isso É. no cemitério. Obviamente, eu faria ele voltar pra assombrar vocês e, enfim, terrorizar É, vocês. NPC na mão. Aí é que talvez tenha sido a mudança, né? Porque um NPC, né? Tipo, que era um personagem, voltar pra mão Ah, do não. Tetris, É, também ele não voltaria é também negócio, dele, né? Não, fudeu. seria problema. E o pior é que o Guilherme ia incrementar também, então, Obviamente. E ajudar, né? A fazer a maldade. sim. Se for pra fazer a maldade, que faça ela completa, né? Obviamente. Pô, mas aquela sequência, tipo, Shadowfell é muito boa, porque é a primeira e única acho, explicação que a gente tem de background dele, né? É a E primeira ainda vez que não é bem tem. uma explicação, é um, tipo, É uma pincelada. uma pincelada. Algumas informações que a gente vai pegando ali, mas no fim, Shadowfell acabou sendo muito bom, porque a gente teve os convidados, né? A Naoshi participou como a Lily e foi muito divertido Foi massa de passar com ela por Shadowfell, Tadinha da Lily. com aquela personagem. Sofrimento. Porque ali ela é uma criança animada, feliz, tipo, que gosta de comer, gosta de, sabe, de se divertir. E, tipo, ela é de Shadowfell, que é um lugar mó triste, escuro, sabe, cinzento, sofrido, melancolia. E ela não é assim. E, tipo, quando ela chega no plano material, é engraçado porque ela chega no plano material e ela de cara, ela, tipo, caraca, é isso. A galera que tem cor, a galera que come, a galera que se diverte, quero isso pra mim. E, tipo, quando ela volta pra Shadowfell, a primeira coisa que acontece com ela é torturada pelo irmão dela. Caralho, que merda. mano. E aí, tipo, ela, na hora ela volta, tipo, ah, tá, é por isso que eu odeio esse lugar. Na hora volta tudo, tá ligado? Volta tudo de uma vez. Mas a gente também teve o 404, que foi outro personagem convidado Marcou muito. icônico. Marcou muito, Marcou- marcou. Não, no chat todo mundo fala sempre. Cadê o 404? Verdadeiro Vai herói. falar. Engraçado, Herói. muito engraçado, é muito engraçado. Porque o Doom, especificamente, o Doom, a gente brinca, tem uns piadas com o Doom aqui dele ser um artista renascentista, mas, tipo, o Doom, Ele ele é. sabe muita coisa, de muita coisa diferente, é muito bizarro. E, tipo, a única personagem que ele poderia entrar de maneira orgânica, sendo que ele é um robô. É óbvio. Não tem outro motivo pra Pra ele ter tantos permitir. conhecimentos diferentes, assim, tá ligado? Não tem, tipo, a mente humana não guarda. A explicação ele ser um robô. Então, o personagem perfeito pro Doom foi criado pensando nele é um Warforged. É isso. É isso. Encaixou E perfeitamente. encaixou perfeitamente, é. E ali também, ali já dá mais uma provocada nos teodianos e o que é a tecnologia e pra que ele serve. Exato, exato. E, tipo, quando o Warforged militar, que é o 404 de humanidade elite de batalha, ele reencontra com a Dália, que é uma Onsign, ele, tipo, já vê ela e fala, qual é a ordem? É, Porque, pode tipo, ele crer. sabe que, tipo, Sim. um Onsign tá ali pra me mandar matar alguém, é isso. Sim, Destruir alguma coisa. pode crer. E uma curiosidade dessas duas sessões, que eu acho que foram duas que a gente fez pra resgatar Foi, o foram Rodel, duas. né? A gente não sabia se a gente ia conseguir resgatar o Rodel, mas o Guilherme veio pra gravar e ficou esperando. É. E era pra ser só uma sessão, ele ficou esperando.
foi embora. Veio na outra, era aniversário dele. A gente detalhe. não conseguiu Caralho, ainda. ele não jogou. E ele não jogou. Não jogou. Ficou Caralho, que filho da assistindo. puta, cara. É foda, né, cara? Pô, tu é muito filho da puta, brother. Não, mas a gente terminou, acho que foi, a gente terminou o dia Mas, do assim, aniversário Na dele. minha É. defesa, Ah, ok. na minha defesa, não fui eu que fui salvar ele, né? Então a competência não foi minha. Foi Ah, não, minha. vocês são muito filho da puta. Incompetentes. Não, em prol do mestre, foi muito legal ver o personagem batendo de verdade. Todo mundo. É aquele TikTok que você postou lá atrás, né, Bel? Tipo, se eu boto armadilha e vocês caem, o culpado são vocês. É verdade. Eu só botei a armadilha. É verdade. É isso mesmo. Cara, quem Sejam cai mais é quem- eficientes, quem como é diria o 404. Sejam mais eficientes. É isso, é isso. Exatamente. Busquem conhecimento, sejam mais eficientes. Assim. Ele meteu essa, inclusive. Meteu. essa, Ele meteu. né? Sim. Paralelos. Sejam mais Seus eficientes. Seus merda. Fiquei muito indignada. Mas também foi um momento legal, porque teve toda a comoção do grupo, tipo, não, a gente, apesar de estar em time do Fel, e principalmente da Dália, né? A gente vai buscar o Roder. a gente vai trazer ele de buscar volta. E vai trazer ele de volta. E o grupo teve momentos de indecisão nisso, né? É. De tipo, pô, eu não sei, tá difícil demais, não sei se vai dar, blá blá. E a Dália que foi aquele ponto, aquele fio condutor de tipo, gente, a gente vai salvar ele. Pode ser difícil, pode ser o caralho, a gente vai salvar ele. E aí vocês lutam com o Paladino da Tristeza, lá o Pastor da Tristeza. O 404 sai andando, atravessa o Círculo da Bruxa. Né? Foda. Olho d'água, D'água. tampando na porrada com o Pastor da Tristeza. E também o que foi legal dessa sessão é porque a gente saiu, né? Saiu eu, o Jamuim, acho que a Tainá. E ficaram só algumas pessoas na mesa. Então a gente realmente não sabia o que tinha acontecido Exato. até a gente assistir É. o episódio. E a gente se perguntava lá fora, É. né? Pra saber o que aconteceu. E a gente viu, tipo, a cara da Mel, principalmente, De choro. de choro, de desespero, de loucura, terror. Então, mas muito essa bom. foi mais uma aventura, mais uma das sessões da gente, que obviamente, né, amo o D&D por isso, mas os dados contaram a história. Porque, tipo, as decisões dos dados que contaram uma história mais dramática. Porque a Naoshi, ela falhou em todos os testes possíveis pra soltar do inimigo. Sim. E no último teste que ela tinha, que era o antes de fechar as brumas, ela tirou um de novo. E ela falhou. E, tipo, a Mel era depois dela. Só que a Mel era pra ter ido embora na vez dela. Sim. E a Mel não quis ir embora. A Olho d'Água ficou. Se a Olho d'Água não tivesse ficado, eu não teria levado, eu Isso. não teria levado a Lily embora com ela. Ela E a Olho primeiro- d'Água só tinha alcance pra poder cumprir o caminho buscando a Lily e voltando pra Bruma, porque antes do combate, a irmã dela, logo antes de começar o combate, a Pandora fez um dos contos dos espíritos e era o conto viajante, ela ganhava velocidade. Então ela tinha mais passos pra andar no turno. Caralho. Foi tipo. Foi tudo no limite, tudo Foi. no limite. Foi clutch. E foi a primeira, também aconteceu a primeira morte de fato, né, na mesa, que foi a da própria Lily, né? Exatamente. Ela se afastou um pouco do grupo e acabou que tinha mais um bicho lá, que era uma árvore, né, que atacou ela. Uma planta, mano. Né, o Paladino foi Porra, pra não, cima, e aí a última rolagem dela, ela acabou tirando um número baixo. E aí o Tormund, pela primeira vez também, até depois de ter o anúncio do seu deus, da mudança de portfólio, ele vai lá e tem a primeira ressurreição, né, tipo, né, com o Revivify. E as tatuagens também dele brilham pela primeira vez também com isso. Né? É um momento muito maneiro mesmo esse momento. A perguntaram das cenas mais legais da campanha também, essa é uma das cenas mais legais pra mim também, inclusive. Tem muito mais, como eu falei, né, filho, pô, pai não tem filho favorito. Mas uma das minhas cenas favoritas é essa do Tormund com Ulos pela primeira vez. Ah, essa Sim. cena é muito bonita. E, né, aqui já sendo muito versão do diretor, então... Director's 100% cut. improvisada essa cena. Eu não tinha planejado nada dela, eu tinha planejado que você encontraria seu Deus, mas eu não tinha pensado o formato, como seria a cena. E, tipo, na hora veio aquela inspiração de fazer daquele jeito, tipo, pô, vai ser assim. Eu tenho essa pira um pouco com os olimpianos e tal, titãs e tudo mais, e o Uldus, ele tem essa pegada, sabe? Tipo, ele saiu do mundo dos mortos com aquela forma. E ele veio na minha cabeça naquela hora, sabe? Tipo, da inspiração de A olhar. descrição Quando que eu você tava deu narrando dele- a cena que vem na minha cabeça, que eu não sei como é que funciona com você, ou com você que também narra pra caralho, ou você que narra pra caralho também, ou quem tá aí no chat que também narra RPG. Mas não sei como é que é pra vocês. Mas eu narro o que eu tô vendo. Eu não vejo o que eu narro. É que eu tenho um nome pra isso técnico, alguém deve saber, mas eu não consigo imaginar coisas. E como é que você faz pra... Se tu- É, se conte eu mais. não consigo imaginar uma caneca. A imagem da caneca. Eu tenho atributos pra caneca. Que loucura. Caraca, cara, muito Você não diferente, pega não o consigo. símbolo, que é essa é semiótica. É o símbolo caneca aqui. Tipo, eu não sonho com imagem. Que loucura. Então, o que eu narro é literalmente o que a minha cabeça fala. Tipo, era uma caneca branca, alva, como a neve que caía lá fora. Você descreve, O que eu tô Caraca. literalmente tá passando na minha parada. mas você não vê aquilo acontecendo. Não, eu não tenho imagem. E no meu caso é curioso, porque é o contrário. Porque, tipo, eu narro o que eu tô vendo. Então, às vezes, pra mim, e agora, nessas últimas sessões que a gente vem jogando, eu escrevo fantasia. Então, eu tomei o cuidado de as cenas que eu quero que sejam mais impactantes, eu escrevo elas antes.
Porque, tipo, eu sei que eu vejo aquela cena, eu vejo a cena, mas às vezes não tenho a palavra correta pra poder passar ela. Porque no improviso é mais Porque difícil. quando ela acontece na tua cabeça, você tem que ir mais rápido. Então, você acontece na tua cabeça e tu anota. Então, mas é exato. Mas aí tem cenas que, tipo, são espontâneas. Que é o momento que faz com que aquilo aconteça, Aham. sabe? Toda a conjunção de energia de todo mundo jogando faz. Essa cena do Udos foi uma delas. Tipo, a cena aconteceu. E eu vi Udos. E eu descrevi Udos que eu tava vendo. Eu tô descrevendo pra você o que eu tava vendo. Eu tenho um processo meio assim A também. gente viu Principalmente junto. Eu vi ele e falei, ele é assim. coisas que, tipo, às vezes são mais improvisadas, que acontecem na hora, eu sou um pouco assim também com a imagem. Tem um papo meio filosófico de Demiurgo, mundo das ideias, mas eu não vou começar isso aqui. Não. Exato. O que você planeja acontece no mundo das ideias, né? E tal. Tipo, o Udos tem em algum lugar, inclusive, né? É. E quando todo mundo pensa nele, quanto mais gente vendo o que a gente tá vendo e pensando o que a gente Em tá breve. pensando, Mas você ela vai estar tem... assistindo no. Olha aí. Nossa, e eu achei, inclusive, que essa você tinha planejado, tá? Não, Essa foi de de Udos eu coração. achei que você coração. tinha planejado. E logo depois que a gente volta de Shadowfell também, as coisas começam a meio que degringolar, né? Na verdade, a gente tem um tempo de calmaria, Uhum. que a gente fica um tempo, inclusive, talvez o Tormund tenha feito um filho nesse tempo, aí não sei Não se sabemos. é bem isso, A né? dúvida. Matemática vamos não descobrir. mente. Vocês que estão levantando hipótese aí. Vamos descobrir pelo... Tô chamando a Bruno de piranha na cara dura. Já não é a Cara. primeira vez, Cara, né? por isso Não, que não é. Por isso que a Brunhilda é a Dália. Não, ó, eu tô dizendo que Ela às tem- vezes... A Dália tem histórico, né? De Às mudar esse vezes papo. a Brunhilda tem um relacionamento aberto e o Tormund não. Pode acontecer. Isso é comum. Isso é comum. O que não? Isso é traição, brother. É, isso é mais comum Tem do que nome isso, deveria. né? Exato, isso mesmo. É Dona Isso é Tromba, mais- Dona Tromba e seu povo. Casa com alienígenas e tal. Pá. Essa vai, porra. Cara, não sei como é a configuração do casamento do Tormund. Pode ser um dos Cada segredos um do sabe, passado, né? cada um Segredos sabe do como passado, Como é leva uma seu vida, né? relacionamento. Tá bom pra É você? verdade. Justíssimo, é verdade. Ninguém Tá aqui tá certo. julgando. Se pegar referências da campanha, às vezes é o anticristo ali. Fazer o quê? No dia Caraca, do... ainda bem que o Pet não tá com nenhum papel. Mas ele grava, Pô, para essa de dar parada, ideia. tu fez referência ao Eclipse, né? Uhum. Essa parada do Eclipse, ela é muito ela é muito louca, porque ela é meio out of place, assim, né? Tipo, o que vocês acham que é essa porra desse Eclipse que teve ali na morte do tio? A gente teve muita referência do eclipse, principalmente quando a gente foi no templo, no monte, né? Que lá falava que a entidade, né? Porque o Takturnu, ele cultuava uma entidade maior. Sim. A gente até teve alguma coisa ali depois da morte dele, no subsolo, mas tudo desmoronou. E aí falava muito disso, de que quando o Sol eclipsasse, né? Não falava do eclipse em si, mas quando ele sumisse, de que essa entidade retornaria. Quanto que o Será que aparece? Ele só aparece como nome, assim, sabe? É. Tá? Tipo, Ah, tá. sendo perseguido Mas é e nessa tal. época? Foi no final, Foi no pelo final do Kizerka, Anno e depois com uma fatalidade, né? Que Que foi a morte do tio. a morte do E, tio. e nas nossas descobertas a gente tinha um tempo pro eclipse. E eu achei muito interessante porque pegou bem na morte do tio Volmir, que era a base praticamente de todo mundo. Na morte dele, no velório dele, depois que ele foi enterrado, o eclipse acontece. Antecipado, antes do momento. Então isso é um... Então, mas é isso que é o rolê, né? Será que era esse eclipse? Será que teve um eclipse fora do momento? E o lance do eclipse também junta muitas coisas, né? Eu penso também a Dália com o lance da lua, então o eclipse tem tudo a ver com isso, né? Uhum. E então parece que tá tudo meio conectado, né? E eu fico lembrando também da Olho d'Água contando com as folhinhas. Ela contava. Eu tenho aqui, inclusive, ainda umas folhinhas. Inclusive foi um momento muito importante pra Olho d'Água, pra Pandora e pra Dália, porque foi um momento onde elas se tornaram as gatas. Por favor. Argata. Argata. A gata amarela. Argata amarela. Momento Girl Just Wanna Have Fun, né? Ela sai fazendo compras e tal. E a adoção é oficial, tá lá no documento do Exército Indispensável. Documentada. Bem lá. Elas são responsáveis pela Dália, né? É verdade, Exato. pode crer. Tá lá. Duas gatas responsáveis pela E-Girl. Um gato adotou um humano, cara. E é assim mesmo que acontece, o gato que te adota. Caraca, muito É bom. bem Várias, real. várias mensagens aqui implícitas na parada, né? E aí, você falou do Acererak, só lembrando também, né? Que isso tinha a ver com o que aconteceu depois, né? No assassinato do tio e da invasão do templo lá, né? Que eram servos de Acererak, né? Sim. Que estavam à procura do Kizerka. Quer dizer, eles têm uma ligação com uma família nobre, né? Dos Adult, que a gente foi descobrindo pouco a pouco, até com o personagem do Cloth. Então, essas são meio que as aparições da Acererak, né? E quando chegou meio que pro grupo um pouco mais geral, depois desse incidente com o tio. Ainda é uma coisa que não dá pra juntar 1 mais 1, né? Tipo, Não. Mas a morte do tio foi um momento também, acho que muito de virada, assim, pro grupo, porque o tio era realmente... Todo mundo chamava ele de tio como se fosse tio de todo mundo, né?
Então ele tinha uma representação, acho que muito especial, mesmo sendo aquele velho carrancudo. Como que é o negócio do tio? Eu tomei uma decisão. Cometi um erro Eu terrível, cometi- Tom. É isso. Essa cena foi muito engraçada, quando, tipo, a Lily não tem onde morar, né? Tipo, vamos pra onde e tal. Ele, não, menina, fica aqui e tal, não sei o quê. O tio era muito bonzinho. Ele era meio cuzão, mas ele era muito bonzinho. Não, fica aqui, menina e tal. E, tipo, e a Naoshi fica zucrinando os meninos, velho, falando pra caralho na vida dele. Quando o Tormund chega e fala com ele, ei, tio e tal, ele tá com, tipo, saco cheio, tá ligado? Cabeça virada, ele, Tormund, cometi um erro terrível. Mas o melhor é que ele só percebe nessa hora, cara. Tipo, a gente já fez os caralho lá no tempo. Já tava zoado. Já. Cada dia aparecia É. uma pessoa diferente, né? Teve Zuzu, teve as Tabax que chegaram, que foram as Exato. primeiras, Não, e tal, a foda-se, Thalia. não foda-se. Templo da Morte sendo o ponto, tipo, Virou base, point. referência. Point da galera, Point. point da galerinha. Caralho. A Fomos galerinha- reconhecidos internas por isso. inclusive. Exato, a galera do Tempo da Morte. O pessoal fala isso, inclusive. Ah, vocês moram no Tempo da Morte lá e tal, né? Caralho. Conhecem eles assim, já, os góticos, sabe? É, a gente dormia Bebem lá, vinho no cemitério e foda-se, comia lá. Comia lá, exato. E assim, é legal que, tipo, vai se encaminhando pra esses episódios que estão agora atualmente na live, né? E, tipo, o episódio... ficou um clima muito legal, prévio, né? Tipo, pós-batalha do Dornu, enfim, pós-kobolds que explodiam, quer dizer, que tira psíquicos, na verdade, né? Que, assim, a galera que viu também, tipo, kobold tirando um... Cubo gelatinoso. dentro da terra, Caraca, e- esse é o muito cubo bom. gelatinoso é muito devagarinho, é um bichinho muito lento, né? E o kobold tinha telecinese. Essa é muito boa. Então ele usava o telecinese pra mover o cubo gelatinoso pra cima e pra baixo. Então ele jogou o cubo gelatinoso em cima do Tormund. Foda-se. Foi, tipo, muito bom. E aí, esse momento assim, de tensão e tal, o Tormund quase morreu ali, acho que foi a vez mais séria pra ele. Mas logo depois tem os assassinos enviados lá pela ilha pra caçar o Kizerka, e eles não acham o Kizerka, mas eles acham quem conhecia o Kizerka. E, tipo, essa cena, assim, uma das mais trágicas que a gente acompanhou aí, porque, tipo, eles sequestram e colocam a Brunhilde sob a lâmina deles, e eles matam o tio Vormir sangue frio na frente da Dahlia. E a Dahlia não consegue fazer nada, sabe? Tipo, é um dos momentos também definidor pra ela, né? Porque ali ela muda muito também ali, porque ela fica muito mais impiedosa na parada. Porque, tipo, ela vê o tio morrendo na frente dela, e o cara que ela adorava, o velho era super, sabe? E eles chegam na cara dela e cortam a garganta do velho na frente dela, sabe? E, tipo, a Dahlia fica... não consegue fazer nada. E salvar a Brunhilde foi muito tenso, porque eu tava olhando minhas listas de magia, eu não tinha mais nada pra fazer, que a gente voltou cansado daquela batalha dos Exato. kobolds, né? Foi Então, logo depois de É, kobold. tinha esse é, rolê exatamente, mesmo, a foi gente muito não difícil tinha salvar descansado. realmente. E tipo, é muito bom porque eu perguntei pra vocês, né? Tipo, vocês fazem o que depois de voltar na missão? Ah, a gente vai fazer tal coisa. Ninguém vai descansar, não, vou fazer tudo antes. E aí, tipo, eles foram fazendo coisas e o problema foi acumulando, sabe? Quando eles, tipo, eles voltam pro tempo, o problema tava lá já, ele não tinha descansado ainda. Tava sem magia, sem ponto de vida. Caralho. Tava horrível. Eu caí, inclusive, né? É. O último golpe eu cheguei a cair. É muito complicado ali, não só pro Tormund, né? Porque as Tabaxes também estavam fora, estavam Sim. fazendo coisas sociais com a Tirã. Estamos em festa. Estavam se preparando para uma festa. Eu tava muito louca. E foi uma parte legal também de ser contada a parte das Tabaxes, porque teve a questão da arena, né? O sumiço da Olho d'Água, que a Podora ficou louca das ideias, né? Tipo, conta um pouco mais dessa parte também. Cara, a Olho d'Água, ela conheceu um aventureiro, um nobre aventureiro, né? Que ele usa até 2 nomes. E ele convidou o Olho d'Água pra poder ir pra arena. E lá nessa arena, Olho d'Água performou e descobriu que tinha um inimigo em comum, né? Que o dono da arena e as Tabaxes tinham um inimigo em comum. E nisso, de como ela terminou a festa, muito louca, bêbada, aí ela foi pra lá, arrumar briga, enfim. Acabou ganhando na sorte. Mas enquanto ela tava loucona lá, a irmã não sabia onde ela tava. E aí foi a procura insana da Pandora pela Olho d'Água. E o B.O. acontecendo, né, do templo. E aí, nesse meio tempo que tá uma procurando a outra e que tá uma batendo nos bichos na arena, aconteceu as tretas dentro do templo e a gente não chegou a tempo de acontecer, de salvar. Mel, sobre desenvolvimento de personagem, legal também de falar um pouco do Olho d'Água. Que, tipo, o Olho d'Água, em particular, ela começa muito como, tipo... Até na descrição, quando começava a campanha, a gente falava, fala esse personagem. Ela falava, eu sou isso, e, tipo... A descrição do Olho d'Água falava da Pandora. Tipo, eu sou defendendo a minha irmã, eu faço tudo por ela. E, assim, a Olho d'Água acaba... Agora, né, nesse momento da arena, principalmente, ela começa a ter personalidade, sabe? Ela, tipo, uma Sim. vida além da Pandora. Porque a Pandora era o rosto falante do grupo, Sim. da dupla. E a Pandora, e a Olho d'Água sempre foi o braço forte que protegia ela. Dava errado, a Olho d'Água protegia. Sim. E aí quando o Olho d'Água começa a ter... E isso é muito maneiro de ver, inclusive. Quando o Olho d'Água começa a ter vida própria e querer fazer coisas próprias, a Pandora surta. Porque ela não sabe onde tá a irmã dela. E, tipo, Aham. parece uma relação até olhando assim, tipo... Caraca, controlar ela e tal, fazer as coisas com ela. E a Olho d'Água começa a fazer as coisas sozinha, sabe? Tipo, mostrar que ela tem vida sozinha, ela vai crescendo. Quando elas chegam na ilha, quando elas chegam da ilha... A primeira cena dela junto tinha bebido álcool.
Não tinha álcool na ilha delas. A primeira vez que elas bebem água é álcool e gin. E é o Josco que dá pra elas. E elas, tipo, bebem aquilo e falam, caralho, muito ruim, quero mais, sabe? Tipo... Isso é muito bom ver a mudança dela também, que elas eram as menininhas, tipo, é legal essa história do meio que jornada do herói, sabe? Tipo, meio que elas ficam, mas de um jeito diferente. E, tipo, alguns deles são pessoas do campo e tal, mas em origens diferentes. Elas são meninas do interior, de uma ilha, sabe? Tipo, o Rod é ao contrário, né? Ele era tipo, diziam que ele era um grande herói, e agora ele tá recomeçando de baixo. Então, o Tormund nunca quis ser herói, ele recebeu o chamado e ele tava vivendo a vida dele, seguindo as funções burocráticas, então cada um tem seu arco ali de desenvolvimento. É muito foda mesmo, isso é muito foda. E ela mostra, cara, a cena da arena, foda que a gente só assistiu, não tava como personagem, mas tipo, eu acho um momento muito icônico. Muito confiante, olho d'água, adora uma briga e ela quer participar das aventuras, então tem outras cenas que acontecem depois também, que ela sempre tá se divertindo na batalha, ela sempre quer estar lá, ela sempre quer estar lá na frente batendo, ela vai apanhar, mas ela quer bater. Então, na arena foi isso, porque tipo, todo mundo tava duvidando dela, todo mundo botando pilha nela, mas ela falou, não, pode vir, que eu peito, bora, vambora. Aí, tipo, a arena inteira contra ela. A arena inteira sim, tava contra ela. Ela era, tipo, underdog, E ela tava né? sozinha lá. Tipo, É isso. não tinha ninguém lá. Tipo, do nosso grupo, vamos dizer assim, pra tipo, dar se um desse apoio. erro, Ela tava... E ela tava muito confiante. Aham. Ela tava muito, tipo, eu consigo. Sim. Fica tranquilo, vai dar certo, sabe? E ela conseguiu. Sim, e foi disso o start justamente que o Pet estava falando, de ela começar a desenvolver, porque ali ela teve um contato com um background dela, que era o cara que era inimigo em comum, que tinha um inimigo em comum com o Goliath, que era o dono da arena. E aí ela falou, pô, aqui eu tenho uma ponta, vou começar a seguir. E aí ela começou a se aproximar dos nobres, ela começou a se... né, Exato, então ela conseguiu desenvolver e encontrar informações a respeito do que ela procurava. Inclusive, ela foi o grande conexão com os nobres da cidade. Sim, foi a olho d'água. Foi a olho d'água. Ela que abriu a porteira pra Né? gente. Mas, Network. mais ou menos também, porque, tipo, quando começou a campanha, vocês pegam uma missão sem querer, né? Tipo, missão que uma missão A da mina, né? Na sessão 2, limpar uma mina que tava, tipo, abandonada porque o pessoal não conseguia trabalhar. E era de um nobre muito rico da cidade. Aí eles vão lá lutar e tal, e são mímicos. Os instrumentos são mímicos, que foram deixados lá por alguém, pra trás. Alguém largou pra atrapalhar a mina parar de andar. E aí eles, tipo, não sabem quem foi até hoje, né? Tipo, sabotagem. 15 A gente anos já depois. contou, mas a gente não foi atrás de quem. Então, e o dono da mina era o Adam Brewster, que é o pai da Tieran, Sim. sabe? Então, tipo, o primeiro contato dele com o grupo foi esse. E aí, depois que dá merda, ele chama o grupo de novo e fala, pô, aquele pessoal lá é bom. E minha filha gosta deles. E meu sobrinho é amigo dela. Uhum. Sei lá por quê que eles fizeram juntos. Então ele recomendou ela também, então vamos chamar eles. E ele chama um grupo pra salvar a Tieran. Que é quando o grupo viaja, enfim, pra salvar a Tieran. Ela descobre depois, inclusive, que como é que chama? O Thales O Thales Rúfia. era um nobre, né? Ela não sabia, chutou o cara sem saber que era nobre. Aham. Você deu uma bicuda nele. Né? Eu bati nele umas 2 vezes lá na arena. E nem era o bicho que eu tinha que bater. Qual que é o boss desse segundo arco? Aí nessa parte a gente, né, já falou do sumiço da Tieran, né? A gente tem que viajar pro norte, né? Pra salvar a Tieran. E aí a gente começa a ter visões e de um inimigo sugando o conhece o sol. Conhece o Conhecemos Léo. Léo. Conhece o Léo Léo. Castrado. Léo Castrado, Léo Trado Fechado. Um beijo pra Ana XD também, incrível. A Ana XD fez um personagem que é um ladino e tem um comércio que ele... Um sotaque. Caraca. peruano. Saca. Caraca. Tá fechado? Nós abre. Que personagem, meu. E assim, o legal dela também, tipo, isso é muito legal, tipo, a gente acertou muito no cast com a galera que joga com a gente. Inclusive, né, tem que jogar com a gente também, né? Porra, tem sim. Tem que vir. Você precisa marcar. Vamos marcar, vou resolver isso. Beleza. Bota na chat, chama aí. Vamos ver logística. Tá mesmo. A logística. Ver logística é trazer o Pedro pra cá. Você é de onde mesmo? Floripa. Floripa, pertinho. A gente... É quem tá faltando, hein? Das nossas regiões. Então, Pô, vocês não chamaram o sul ainda, né? Com razão. Ai, meu Deus do céu, é verdade. A gente teve o Léo Castrado. O Léo Castrado era um personagem que ele, tipo, ele era um comerciante. Ele era um empreendedor. Ele é um aventureiro. Ele, tipo, fazia uma viagem em Troçan, Derna direto, porque ele morava em Troçan. Ele, tipo, morava numa cidade pequena, mas trabalhava em cidade grande. Sabe? Então ele fazia viagem na estrada e, tipo, o único caminho que era o atalho era no meio da Terra dos Orcs. E eu não conhecia, porque ele fazia caminho direto. Então, pro grupo cortar caminho e chegar mais rápido na Tieran, chamaram ele, falou, aquele cara ali, dono da lojinha e tal,
viaja pelos orcs. Aham. Aí foi com ele, ele falou, vou junto, né? Vai pra minha casa, vou lá, aproveito, faço a viagem, ganho dinheiro. Os nossos aventureiros, chegou lá no dragão. E aí... Só. Dono do comércio. Apenas. Mas Ganhando antes dragão. disso, a gente encontrou com o grupo de orcs, né? Que estavam se movimentando ali na região. Sim. Parece que Indo pro fazendo sul, uma né? espécie de É. êxodo, né? É. E isso também levanta algumas dúvidas para pro nosso grupo. É verdade, isso foi bem curto mesmo. Quem fica mais porque o noiado frio tá com se isso... espalhando, né? Naquela região, então os orcs estão, tipo, tá indo naquela região muito fria, indo pro sul, que é mais quente. Eles acreditam numa maldição, né? E o Rodel fica muito noiado com a ideia deles indo pro sul, quanto de problema isso pode acontecer, tanto Sim. de uma guerra ou de recursos e Eu coisas não do lembro, gênero. o encontro de vocês com eles é pacífico? Eu não lembro. É possível. Ou se vocês Graças ao viram- Léucas. Graças ao Léo. Graças a Lucas. O Léo faz toda a interação. Porque na real tu tem esse trauma, né? Eu tenho esse trauma, né? Tipo, eu Mas tenho não aquela seja um coisa. Não chega a ser um ódio, né? Então eu não teria como lidar com eles. Até porque eu tenho péssimo de carisma, então não teria Tinha como. orcs pra caralho também, né? E é engraçado que o Léucas ele é muito amigo, tipo, muito amigo do chefe dos orcs lá. Então, tipo, eles tinham uma amizade assim, muito próxima, sabe? E eles têm parentesco com o Tru, inclusive. Disseram. A gente também levanta algumas suspeitas, né? Porque antes de sair, o Tru tinha dito que eu vi uns parentes. A gente começa a e associar, Gente fica, né? será que eram Caralho. esses? Mas tinha 500 Trus lá, tinha É. um monte. É meio difícil Por pra isso saber. que a gente ficou, será que é? Aí vocês nunca perguntaram, qual é o seu nome, True? Esse é o sobrenome deles, mas tipo, família. Caralho, Pois é. O Tormund fica com medo de chegar e ter vários lá na casa dele. Nossa, eu deixo isso e fico pensando como é que quando eu chegar, o que vai acontecer, né? Vai subir E todo outra mundo de parada casa. também muito importante que nesse final também das sessões, antes de subir o monstro lá com o dragão, vocês estão na casa do Léo, lá, e você tem aquelas visões lá, né, com as criaturas e tal, e tipo, as coisas acontecendo, pessoas morrendo de febre, e aquele elfo lá de pés sangrando, dente de ferro. É. Então tudo isso marcou o grupo muito também, né, tipo, que é uma parada que acontece muito naquela região, e tipo, só acontece ali. Então pro grupo fica um negócio meio tipo, sabe o que tá acontecendo mesmo? Tá, sabe? Isso é verdade. Eu achei que tava Eu amaldiçoado, não porque sei, era como é isso que que foi eles a viam. impressão de vocês disso? Aí? O que vocês acham disso? Falaram que era mentira. pra começar. O Tormund foi o primeiro que teve a visão do grupo, né? Ele não foi tentar detectar mortos-vivos e afetou a mente dele, ele caiu. E com os orcs eles falaram que estavam tendo visões disso e todo mundo morria. Aí ele achou que ia morrer, inclusive, e eu nem lembro se o chat já vai saber se fez remove curse ou não, mas ele manteve. Aí todo mundo começou a ter essas visões e a gente começou a levantar rumores. E daí a gente começou a associar também do eclipse e se eventualmente tinha aquela conexão com o Tag do Nonu. Eu achei que você ia ficar com alguma zica, que a gente ia ter que fazer alguma outra quest pra te salvar, Só ou o tempo vai não dizer. também, né? O pessoal Aí, ali ainda vai Às saber. vezes o pet chama a gente e fala, então, vocês vão salvar outro mundo, como que é? Mas esse lance também que a visão, se eu não me engano, era comendo o sol ou Sim. fazendo alguma coisa assim que acabava com o sol também. Então, tudo tava meio ligado à questão do sol, né? Do sol acabar e tava muito frio também na região. Então, fiquei preocupada com o que a gente ia enfrentar ali. Alguns episódios anteriores, inclusive no próprio Kobold, quando vocês conseguem comunicar com ele, os Kobolds falam, né? Tipo, que a gente quer usar o nosso poder psíquico pra trazer um dragão pra região, um Isso. ancestral nosso pra região, um dragão de fogo vermelho, pra que o frio não chegue. E eles falam essa porra. E semanas depois, vocês vão pro Caralho, norte, tipo, a o frio cai. preocupação deles já era essa. Fazer um Já lerdo era dragão vermelho em Dernas pra que o frio não chegasse, eles queriam se proteger. E aí o grupo vai matar todo mundo. Mas em nossa defesa, a gente foi atacado. A gente foi lá resolver um problema, a gente resolveu. A gente não E sabe se a gente tinha- criou outro. E sequestrado com os Kobolds tinha o Joaquim. Então, Joaquim. porque essa quest era tipo uma side quest que na verdade acabou encaixando, claro, né? Coincidência. Com coincidência com tudo. Mas o Joaquim era um personagem também, um NPC que era muito. Porque ele era um pônei corner, ele era muito fofinho, ele era muito Mas ele era um escroto. otário. Tudo fofinho, bonitinho, Aham, sabe? só Paulo que ele era com- escroto. Sabe, um velho. Exato, um gangue da década de 20. Exato. Peaky Blinders. Exato. E a E vomitando cerveja, sei lá. curiosidade do Enfim. grupo é que ele era filho de um unicórnio, né? Que era de outro plano de uma aventura que a gente jogou antes, com essa Outra campanha. galera que tá aqui, outra campanha. Offstream, né? Ele era tipo o descendente dele, né? Então, E por que o dragão branco do jeito que ele tava? Tipo, ele foi bem diferente do que era esperado, né? Ou vocês acham que o combate com o dragão branco foi tipo, um combate com o dragão normal? Não, foi muito diferente, até porque a gente, né, o final de tudo isso, né, que é onde a gente encerra, a gente descobre que, na verdade, ele estava guardando
a filactéria do Tactronul. Ou seja, tá nu. com o corpo dele. E Então, por quê? tudo conectado. Então, essa é que é a questão, né? Tipo, a gente chegou lá, não imaginava que era um dragão, a gente né? não sabia. A gente chegou Tava lá tudo realmente junto, sem saber. Tudo né? ligado. E estavam lá aqueles, né, tipo, aquelas pessoas que foram meio que transformadas e tudo mais. E de repente, dragão. Pum. Então, Receba. tipo... O processo foi mais assim de sensações, né? Tipo, a Pandora tinha uma conexão com ele, sentiu depois que, né, o Rodel finalmente deu o golpe radiante de que ele não tava mais lá, né? Porque ela tinha uma conexão. Até tem uma cena bem legal dele falando por que eu nunca consegui controlar vocês. E isso é uma curiosidade que fica no ar também. Então a gente não tem a certeza de, tipo, por que tava ali, né? Por que aquele dragão foi controlado? A gente não teve nossas Vocês não respostas. sabem ainda. Não. Pra vocês é full random, então. Full Full random. Full random. Às vezes é a gente. Nunca Com é. certeza. Ah, bom. A gente começou a fazer as conexões, mas não tem certeza de por podcast quê. vai meter uma dessa. 18 episódios. Você acha que eu sou aqui? Exato. pô. E enquanto isso, o Léocas aproveitando o espaço pra Encher os Enriquecer. bolsos. É, o Enriquecer. Léo, provavelmente é uma das pessoas mais ricas de Dernas hoje. É, Ele meteu. É verdade, ele meteu a mão no loot Pegou todo, tudo. né? aham. Tudo De um lado do cuidado. grupo. Abriu A uma gente pegou uma franquia. coisinha ou outra, eu acho. besteirinha mas outra. Perto do que É. ele pegou. Não, nada muito. Mas foi totalmente. A gente tava indo pra fazer uma coisa. No final, opa, um dragão. Peraí! Tá entrando? É, eu acho que tinha dúvida. Acho que. Assim, eu não sei vocês. Eu não tinha certeza do que eu ia encontrar. Não, a gente não sabia. É, o que a gente que talvez Mas já achasse. sabia que eles iam, tipo, É. será que eles maldaram? Tipo, não lembro agora. Ah, será? Não lembro agora se a galera maldou, não lembro nos episódios se a galera maldou. É. Tipo, Teorias eu sempre são Eu levantadas. tinha suspeitas, né? Aqueles anos de D&D que É. você fala assim, tá ficando frio pra caralho. Tá, lá embaixo era um dragão vermelho? Aqui em cima deve ser alguma outra coisa parecida, né? Pô, mas eu gosto muito de desvirtuar isso, tá ligado? Eu gosto É. muito de fazer isso. Tipo, essas suspeitas do jogador, eu gosto muito de mexer com elas, sabe? Eu sei. De bagunçar elas. O cara chegar lá e achar que tinha uma parada e outra completamente diferente. A Gosto gente, muito o de chat, vai descobrir com o tempo se resolveu ou não. Com o problema de clima, o problema do Tagdronu, tudo É, isso. vamos ver os próximos Até porque episódios. o main dessa quest não era necessariamente a gente ir lá resolver o frio, né? Era resgatar a Tieran. É. Depois eles exato. gastam, tipo, acabou, missão cumprida, vitória, vambora voltar. Uhum. E tipo, voltaram comemorando, Verdade. então uma missão super bem sucedida, né? Salvaram a Tieran, sabe? Ninguém morreu. Mataram o dragão. Mataram o dragão, sabe? Resolveu 2. Resolveu o plot do tag. Duas coisas. Só vitória, só vitória, maravilhoso. Vamos Mas e você, Pedro? O que você achou como espectador? Cara, eu não sei, cara. Eu fiquei muito noiado com aquele dragão, cara. Eu achei ele muito gratuito, sabe? Assim, tipo. Sim. Ele não. Porra, eu te conheço, cara. Não Joga gratuito. na roda, pode falar. Não, eu não sei mesmo, assim. Eu fiquei muito tipo, porra, por que o cara meteu um dragão branco ali daquele jeito? Tipo, era pra narrativa apontar que o frio era do dragão, mas o que tinha o corpo do dragão ali? Quem botou aquele corpo ali? Uhum. Tipo, o dragão pegou o corpo? O dragão é que puxa os fios, sabe? Tipo, porra, não. Era um dragão o quê? Jovem? É um dragão. É um dragão. Jovem pra adulto. Jovem pra adulto. Jovem pra adulto. Ele Ah, tava já é crescendo um aí. dragão, pô, mas já é um dragão que tem Sim. uma Uma certa estrada. já tem uma certa estrada, porra. Exato. E também tem um lance de por que eles subiram ali, né? Assim, a princípio parece que é uma coisa tipo, a gente é adolescente, a Jovens. gente quer ser diferente, É verdade, vamos é. ver Não. e tal, mas a gente não sabe se tinha algum motivo específico pra eles quererem. Eles não, né? Porque tinha um personagem específico que convenceu o resto do grupo Kyrian. a subir. O Kyrian. E a gente não teve como perguntar pra ele. É, foi um pouco. Macetaram ele de A gente porrada. macetou ele. Caralho. Eles foram fazer um winter break lá. É legal que a A gente impressão levanta que muitas dá é teorias, né? A gente levanta muitas teorias e tenta, né, tipo, associar uma com a outra. Quando você fala, side quest que né, tipo, é separado, não tinha nada a ver, a gente já não acredita e tenta linkar as coisas. A gente não sabe se tá dando ideia pra ele, inclusive. Então a gente É verdade. fica Talvez. criando isso, né? Fica na nossa cabeça. Eu não sei, assim, eu achei muito... Porque o dragão não usou as habilidades normais, né? Ele tinha um golpe psíquico. Isso foi o que mais, assim, então, chocou, acho, E o, né? Tipo, e o Tagdronu, ele não é um Lich comum. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, porra, filho da puta, tá ligado? Tipo, não é gratuito, tá ligado? Não é gratuito, Não é, não assim. não é. E aí, pois é, eu fico pensando nisso, pô, em algum momento isso deve aparecer e deve cobrar de vocês que vocês não descobriram ainda, sabe? Mas, Guilherme, você acha que você derrotou o Tagdronu? Dependendo da forma como a Pandora tinha conexão com ele, provavelmente sim, né?
Ou será que é só mais uma forma dele? Afinal, Lich são as coisas mais legais de colocar numa aventura. Porque Será que eles... Pandora mentiu, né? Caralho. Ou ele mesmo mentiu, né? Tipo, ele parou de falar com ela só pra dar Exato. aquela, tipo... Deu aquele vácuo. Mutou. Tem alguém aí? É ghosting. Vou ficar quieto, mano. Tô com um pouco de vida. Exato. Sabe, tipo... É isso. Vou voar meme aqui do embora, Vingador, né? né? Tipo, na masmorra, aí chegando, os aventureiros chegaram lá, ó. Patrão, os aventureiros chegaram, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Ficar tudo armado entre imagens. Mas também tem uma coisa que eu lembro que da primeira vez lá que a gente enfrentou ele falou um negócio tipo, meu mestre, alguma coisa assim, né? E eu acho que nesse do dragão mesmo tinha um negócio que era tipo pai, não sei se era uma coisa escrita. Pai Lime, pai Lime, Tinha alguma coisa um desse rolê jeito. desse jeito, então também pode ser isso. Eu fico noiadaça. Eu acho que o que todo mundo acredita aqui, tipo, até os personagens, é que o Tagdronu, ele era parte de algo maior. Porque ele tinha um outro deus, ele tinha um objetivo que a gente não descobriu claramente como que isso vai acontecer. Entendeu? Porque tinham criaturas lá embaixo no covil dele, tinha essa questão do dragão, e a gente não sabe onde isso vai parar. Eu sei, Eu já escrevi essa porra. eu sei. Piora muito antes de melhorar. Se é que vai melhorar. Segue melhor, Né, enfim. Vai melhorar? Segue melhor. Não, assim, tipo, a Mel joga comigo já há mais de 20 anos, a mãe joga comigo há mais de 10 anos, então, tipo, sabem que eu gosto de contar as histórias, eu gosto de fazer o máximo pra contar as histórias inteiras. Essa daqui a gente vai contar a história inteira, não tem como. Tem que contar a história inteira. E ele sabe o tipo de finais que eu gosto, né? Ele sabe o tipo de finais que eu gosto. A gente jogou a campanha uma vez de fantasia medieval, que um moleque jogou com a gente, o Eric. Eric, beijão pra você, inclusive, meu elfo favorito. Ele é elfo capoeirista. Muito bom, cara. A gente criou uma arte marcial de elfo, que ele era um elfo negro de dread, e ele era um elfo capoeirista. Muito foda, muito foda. Enfim, escrevi um conto sobre isso, inclusive. E o personagem dele teve um trauma tão grande no final da campanha, mas tão grande, que tipo, o pessoal quando acabou a campanha perguntava pra ele, pô, mas o que aconteceu com você? Ele passou 2 anos sem contar pra galera o que aconteceu. Aí tipo, um tempo depois, 2 anos depois, ele falou, pô gente, sabe aquela história que a gente jogou uma vez e tal? Pô, aconteceu isso, espécie, você é mó filho da puta, mano. Fiquei pensando naquela porra 2 anos. Processando, né? Digerindo. Caralho. Porra, eu gosto disso, cara. É, ele Gosto ficou sentido, de verdade. Acho que se o cara não traumatiza, ele não tá jogando, assim, entendeu? Tem que, o RPG é igual o teatro, né? Tem que fazer sentir alguma coisa. Catarse, pô. Tem que ter fazer catarse, emoção, tem que ter emoção, catarse, tem que ter alguma emoção. também acho. Você pode ficar muito animado, você pode ficar muito triste, pode ficar... E meus finais eu gosto que eles sintam coisas. Eu acho que o que a gente jogou até agora, já deu pra ver que eu, tipo, quero mexer com isso, fazer com que vocês, e com o chat, espero também esteja seguindo da mesma forma, se divertindo da mesma forma. Sintam coisas, sabe? Você tem que sentir alguma coisa. Não é só... Porque eu, particularmente, não gosto só de você rolar o dado e deixar que, tipo, matar monstro. Sim. Não dá pra ser só isso, né? Tem que ter uma coisa maior que isso. E acho que a gente tá contando uma história assim. Então, seja lá o que for a ligação entre o dragão e Tagdronu e todo o resto que tá passando, e, enfim, Rodel e tudo mais, tem um motivo e o objetivo final é fazer vocês sentirem coisas. É isso. Então, pra encerrar aqui a nossa conversa, o que vocês acham que vai vir pela frente? Teorias da conspiração, medos irracionais. Uma coisa que já vem à tona, assim, é a questão de como o Tormund vai gerir um pouco ali a questão familiar, né? Porque agora não tem mais o tio, né? Tem apenas o Tru. Como é que vai funcionar agora o templo O sem... núcleo familiar dos danos. A parte do templo, né, também religioso, que tá Essa vindo uns família caras, estão vindo outros clérigos, mas ainda não chegaram, e como vai ficar a família, agora com a esposa dele grávida, vai ser meio difícil de gerenciar isso. Ele tá tentando resolver, né? É complicado. Vamos ver. E as gatas? Argata. Argata, a missão é juntar o Gold aí pra Pandora e pra escola, né? Então, vamos ver o que vai rolar. E O Josco até prometeu pra ela a bolsa, né? Ele prometeu uma bolsa pra ela, né? Vamos ver se ele Sim. vai entregar mesmo. Ele prometeu uma bolsa pra ela. agora, quando isso vai acontecer, se ele realmente tem esse poder, é o que fica aí de mistério. Porque, tipo, se ela consegue essa bolsa mesmo de fato, tipo, a Pandora, né, vai ficar um internato, né? Tipo, semi-plano, estudando contos básicos, enfim, uma outra realidade, distante da vida de aventureiros. Mas, e ao mesmo tempo também comprova que o Josco tem mais influência do que se acha, né? Pois Assim, é. exato. Atesta que ele é foda pra caralho. Para o bem ou para o mal, ele tem muita influência. Ou a gente começou muito bem conhecendo ele, ou a gente se fudeu. É isso. É isso. Ah, E você? enfim, pro Roda eu acredito que ele tá agora sentindo mesmo a dor da perda do pai pra ele, né? Porque todo mundo chama ele de tio, mas ele foi um novo pai pra ele. Foi o que criou ele, trouxe de volta, né? E acolheu. Então ele tá bem sentido com a perda, do que vai acontecer com o templo. E
obviamente, ele tem alguns amigos, o Drew, que tá lá trabalhando e tudo mais. E eu acho que isso deu uma guinada na vida dele, né? Principalmente porque ele tem essa conexão com o Tormund e com a Dahlia e com as gatas, né? Principalmente com a Pandora, que sempre tá cutucando ele, tentando puxar alguma Sim. coisa. Então, provavelmente alguma coisa vai sair daí. Não sei ao certo ainda. Pedroca, você tem teorias da conspiração? Cara, eu acho que vocês vão se fuder muito na Não, isso aí não é Essa é teoria. certeza, Mas assim, essa é ó, mas assim, certeza. a minha- certeza, é. A minha teoria maior, ó, é que vocês vão se fuder na mão de Mind Flayer, cara. Essa é a minha teoria maior, cara. Porque aquela porra daquele dragão com aquele corpo daquele elite, cara, eu não engulo, brother, sabe? Eu não engulo, cara. Vamos fazer melhor que isso então. Opa. Pra ter certeza que você saber o que vai acontecer, Ah. você vem aqui e joga com a gente. Fechou? Isso mesmo. Fechou. Pra matar a Boa. curiosidade. Não, mas daí não precisa botar o... Aí sente o na elite, pele. pô. Aí sente na pele. Você tá Faz o velho, 2H, né? faz o 2H. Pô, tem que pegar a ideia do... Foda. Muito bom. Então encerramos e não é com convite. Você já tá sendo Escalado. escalado, Intimado. intimado pra participar aqui da nossa mesa. Pode deixar Não, já tá registrado avisado dele aí. já, comprar passagem logo. Exato, moço. Inclusive, ó, tá registrado aqui, gravado na câmera, chat tá de prova que Pedroca vai estar aqui com a gente. Cobrem. Cobrem. Cobra. Estaremos Foda. de volta. Bom, nossa sessão especial de boas festas. Estamos todos com nossos gorrinhos. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez todo mundo da mesa. Agradecer o Pet por estar aqui desse lado da mesa, vendo como Esquisito, que é né? estranho, né? É esquisito. Não tem o seu escudo, né? Pra te Ele tem a proteger. câmera só minha. Caraca. Rola o dado aqui na frente agora. É. Não tem nada. Pedroca, agradecer mais uma vez por Obrigado você tá aqui pelo com a convite. gente. Foi foda. Nossa, incrível. Porra, tá muito massa, velho. Tá muito massa. Pô, você fala assim, tá muito massa. Nem vou convidar porque já tá intimado, É já vai isso. estar aqui na próxima. É isso aí. Pronto, acabou. Meus companheiros de mesa que estão sempre comigo, muito obrigada mais uma vez. Muito bom revê-los, estar com vocês nesse momento. Chat, boas festas pra vocês, bom final de ano, bom começo de ano. E que 2023 seja incrível para todos nós. É isso, galera. Feliz Natal! Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.